Alan era um desempregado e um tremendo fracassado, com uma fissura por jogos difíceis. Ao escolher o modo inferno num jogo meio suspeito para saciar essa vontade, ele renasce plebeu num mundo de magia e espadas, e se vê num jogo da vida real, sem tutorial e sem segundas chances. Alan é um gamer hardcore que não sabe nem o que é grama. Passa o tempo todo jogando no quarto, um degenerado de carteirinha, e depois xinga os jogos por não serem difíceis o suficiente. Ele começa a desejar um jogo mais difícil que arrumar uma namorada, e decide procurar na net pelo jogo mais difícil de todos, com o balanceamento mais zoado. No entanto, no momento em que ele clica no botão de busca, a tela do PC de repente se transforma num anúncio de um jogo que não tem fim. O anúncio convida Alan a se juntar a eles num mundo de fantasia de espada e magia. E confiante de que nenhum jogo seria páreo pra ele, o que minha ex também dizia, sabe? Ele decide dar uma chance. Primeiro aparece a opção de escolher a dificuldade do jogo, e depois de fácil, normal e extra, ele vê a opção do modo inferno. Alan escolhe com toda a confiança o modo inferno, que vem com um aviso de que ele enfrentará tanto desespero que nem terá tempo ou energia para se arrepender da escolha. Alan dá de ombros, dizendo ao jogo que já ouviu essa ladainha muitas vezes, e confirma a escolha. O jogo informa que ele precisa de 100 vezes mais XP para subir de nível no modo inferno, comparado ao normal, e então apresenta uma lista de classes de personagem. A dificuldade mais fácil é para espadachim e lanceiro, mas para classes como herói e lorde demônio a dificuldade é altíssima. No entanto, a maior dificuldade é para a classe invocador, e é exatamente isso que Alan quer. Ele escolhe a classe e descobre que isso o tornará um servo, que no mundo do jogo é tipo um plebeu, sabe? Ele também descobre que o jogo ainda está em fase alfa, o que o faz se perguntar como ele conseguiu acesso. Mas, feliz em ser um testador, ele aceita os termos e condições. No momento em que clica no botão, uma luz forte pisca do monitor e Alan desaparece da Terra sem deixar rastros. No instante seguinte, ele sente que está num oceano escuro e morno, e começa a curtir a sensação relaxante. Mas logo percebe que não deveria estar num lugar escuro e morno, e a coisa piora quando ele sente algo apertando ao redor dele. Ele pede para alguém tirá-lo dali, e é exatamente isso que uma mulher em outro mundo está fazendo. Ela empurra com força e expulsa o Alan reencarnado do útero dela, e ele entra no mundo do jogo, direto do lobby. Ele percebe que o jogo não mentiu quando disse que o levaria a um mundo de espadas e magia, mas ele ainda acha difícil acreditar que todos os animes Isekai que ele zoava mostram coisas reais. Alan não pode dizer isso em voz alta, claro, e só continua chorando enquanto o pai o segura. E o sistema do jogo o recebe, dizendo que, se ele superar todas as dificuldades em seu caminho, descobrirá o princípio do mundo. Um ano se passa desde então e Alan incorpora totalmente o papel de bebê. Apesar de ser um gamer desempregado de 35 anos por dentro, ele ainda não consegue falar, mas mantém as memórias e a capacidade intelectual da vida passada e é muito grato por isso, viu? Ele aprendeu que seus pais são servos e vivem numa vila sem nome onde pagam impostos ao senhor local para cultivar e tal. Seu pai neste mundo é Rodan, um cara trabalhador e família, e sua mãe é Tereja, uma mulher doce, no final da adolescência. Alan vê como os pais são românticos e sabe que terá irmãos em breve. Depois de um jantar, a mãe o coloca na cama e volta para terminar a refeição. E sozinho, Alan decide checar seus status. Ele invoca a janela de status, mas nada acontece, o que não é novidade. Alan está desapontado porque, por mais que tente, não consegue entender como usar a classe de invocador, e nem consegue invocar a janela de status ainda. Bem, hoje é o dia de sorte dele. Quando ele invoca a janela de status de novo, meio sem esperança, um livro aparece na frente dele. Ele surta e grita alto, fazendo os pais correrem para o quarto. Então ele imediatamente faz o livro sumir antes que vejam, fingindo falar dormindo. Assim que eles saem, ele invoca o livro de novo, que tem seus status e detalhes das habilidades. Ele descobre que é um invocador nível 1, com duas habilidades, invocar e criar, que sobem de nível quanto mais ele as usa. Ele também tem algumas invocações disponíveis, mas no momento só pode criar insetos e feras de rank H e sente que a dificuldade é bem alta para ele. De repente, uma página aleatória no meio do livro brilha e se abre. Alan fica surpreso ao encontrar uma carta de Elmia, o deus criador deste mundo, pedindo desculpas pelo atraso no envio do Grimório, que funciona como sua janela de status. Elmia escreve que, como Alan escolheu uma classe em teste, tiveram que fazer muita papelada para liberar o Grimório rápido, mas agora esperam que ele aproveite o jogo. Alan não se importa muito com o atraso, pois está mais interessado em explorar o jogo agora que finalmente tem o Grimório. Ele volta para a página de invocação e decide invocar uns insetos, mas não importa o feitiço que tente usar, os insetos não aparecem. Não há tutoriais neste mundo de jogo e ele de repente percebe que talvez tenha que usar a habilidade de criar antes de invocar. Ele imediatamente prova sua teoria criando uma carta de inseto, mas antes de invocar, ouve a mãe se aproximando e finge dormir. Nesse ponto, Alan está realmente com sono e decide adiar a invocação para amanhã. No dia seguinte, enquanto os pais estão ocupados, Alan decide invocar um inseto que criou na noite anterior. Pequenas orbes de luz azul enchem o quarto antes de se fundirem e tomarem a forma de um enorme gafanhoto.
Alan fica chocado ao ver o inseto gigante e tenta dar ordens, mas é só um inseto burro e comum que não obedece ninguém. Desapontado, Alan decide checar as informações do inseto no Grimório. Ele descobre que pode nomear o gafanhoto e então decide chamá-lo de Denka. Ele também vê que só de invocar o gafanhoto, sua resistência e agilidade aumentaram em 1 ponto, então ele fica super animado e grita alto. A mãe vem checar ele depois de ouvir isso, e quando vê o gafanhoto gigante, ela surta e o esmaga na hora com o pé. Depois de alguns dias experimentando com insetos, Alan cria e invoca um rato de rank H que aumenta seu HP e agilidade. Ele também não obedece a comandos normais, mas tem uma habilidade chamada Scurry, que o faz correr em círculos quando comandado. Alan descobriu que pode ter 10 invocações ao mesmo tempo, e os status que ele ganha delas se acumulam, o que o torna muito mais forte que qualquer bebê da idade dele. Um dia, enquanto a mãe brinca com ele, depois de todas as tarefas, o pai chega em casa coberto de sangue. Tereja fica horrorizada, mas Rodan diz que é o sangue do grande javali que ele e outros aldeões caçaram. Alan está curioso para ver o javali selvagem, então Rodin decide levá-lo para ver. Enquanto Alan cavalga nos ombros do pai, ele tem seu primeiro vislumbre do mundo fora de casa. Rodin mostra um bando de monstros voadores e diz que eles sinalizam o início do outono. Ele diz a Alan para se tornar como aqueles pássaros, livres para voar por toda parte e o céu é o limite para eles. Alan adormece com toda aquela baboseira inspiradora e assim que chegam ao destino, Rodin o acorda para ver o grande javali. O monstro é muito maior do que Alan esperava e uma equipe inteira está trabalhando para desmembrá-lo. Justo então, um cara chamado Gerda chega lá e diz a todos para aplaudirem o campeão Rodan, o MVP da caçada de hoje. Rodan fica meio tímido com os elogios, então logo apresenta o filho a todos. Gerda fica chocado ao ver um bebê de 1 ano agindo tão educadamente e responde a todas as suas perguntas sobre monstros. Alan aprende que o grande javali é um monstro rank C que precisa de 20 pessoas para ser derrotado, e isso se torna seu objetivo para ficar mais forte. Depois de 10 meses treinando com invocações, Alan finalmente sobe de nível e desbloqueia novos recursos do Grimório, e também novas habilidades. Ele agora pode criar invocações rank G e também fundi-las. O número de invocações que ele pode ter ao mesmo tempo também dobrou, e Alan fica todo metido, porque agora pode dobrar seus status rapidinho. O Grimório também pode ler seus pensamentos e anotá-los, o que é outro ponto positivo. Mas ele não tem muito uso para isso. Ele quer fundir algumas invocações, mas precisa de mais mana para isso. Então ele termina o jantar rapidinho e volta pro quarto. Com a mana no máximo, ele tenta fundir 2 ratos, mas o Grimório diz que ele não tem mana suficiente. A mesma coisa acontece quando ele tenta criar uma invocação rank G e Alan se amaldiçoa por escolher esse modo inferno. O tempo passa voando, e Alan já tem 3 anos. Sua capacidade máxima de mana aumentou, permitindo invocar criaturas rank G e também fundi-las. Ele funde um inseto rank G com um animal rank G, criando um pássaro rank G que é inteligente o suficiente para obedecer seus comandos e tem a capacidade de imitar perfeitamente a fala humana. Sua invocação de inseto rank G é na verdade um sapo, o que mostra que o autor dessa história reprovou em biologia, hein? O sapo tem a habilidade de provocar inimigos para atacá-lo, enquanto a topeira rank G pode cavar buracos enormes. Alan pensa que todas as suas invocações rank G podem ser bem úteis para derrotar inimigos. Mas suas feras invocadas ainda são meio burras, e ele sabe que não pode entrar em combate real com elas ainda. De repente, ele ouve uma voz familiar e percebe que é a temida hora do dia em que sua amiga Krina vem brincar com ele. Ela faz os dois fingirem ser cavaleiros e lutarem um duelo com espadas de madeira. E apesar de ter admitido agilidade aumentada pelos status de invocação, Alan não consegue acompanhar uma pirralha de cabelo rosa, que balança a espada como uma profissional. Ele nem tem tempo de se manter firme, e Krina estilhaça sua espada com ataques impiedosos. No final do dia, Alan está deitado no chão, exausto e derrotado, e quando os pais chegam em casa, Krina vai embora. Alan também se levanta e pega algumas compras da mãe grávida, e eles vão para casa juntos. Durante o jantar, Alan de repente pergunta aos pais se pode ajudar na colheita de batatas, porque Tereja não pode trabalhar muito na condição dela. Os pais ficam chocados com isso, mas Alan os assegura de que é forte e pode ajudar muito. Rodan e Tereja dizem que ele é criança, então não deveria estar ajudando na fazenda ainda. Eles dizem que ele terá que fazer isso um dia, eventualmente. Até lá ele deveria aproveitar a infância brincando com Krina. Alan percebe rapidamente as razões da preocupação dos pais. Como estão presos na classe de servo para sempre, acham que ele se tornará um fazendeiro como eles, ao crescer. E eles não iriam querer que o filho de 3 anos fizesse um trabalho tão duro. Ele decide respeitar os desejos deles. Mas então Tereja comenta que o notou recentemente jogando pedras na árvore do quintal. Ela quer saber por que ele está fazendo isso, e Alan declara que está treinando para proteger a mãe dos monstros perigosos que espreitam na floresta. Rodin fica imensamente orgulhoso ao ouvir isso e levanta Alan, que se sente culpado por mentir, pois estava só tentando ver se aprendia outras habilidades. Tereja diz a Alan para proteger Krina junto com ela também e ele pensa, a Tomboy não está em perigo, ela é o perigo. Rodan diz que como os dois se divertem brincando de cavaleiros, ele espera que eles se saiam muito bem na cerimônia de avaliação.
Alan está curioso sobre isso, então os pais dizem que a cerimônia de avaliação é realizada aos 5 anos para descobrir se as crianças têm algum talento notável. E com o talento certo, podem até conseguir sair da vida de servo. Logo depois disso, o inverno chega. E agora Alan pode invocar um inseto por um dia inteiro. Ele está orgulhoso de seu crescimento, mas então Krina vem brincar com ele, e ele se distrai. Ele apanha feio, mas isso é diário agora, então ninguém se incomoda. No entanto, o gafanhoto que ele deixou ao ar livre dá um susto em Tereja, fazendo ela entrar em trabalho de parto imediatamente. Rodan pede a Krina para buscar a mãe dela e dá apoio moral à esposa enquanto Alan esquenta a água. Ele deseja ter jogado uns simuladores de parto na vida anterior porque não tem ideia do que fazer, mas por sorte, Krina chega com os pais, Matilda e Gerda bem na hora. Matilda imediatamente assume o controle da situação e expulsa os homens da casa. Depois de uma longa noite de trabalho de parto, os homens acordam com o choro de um bebê e correm para dentro para descobrir que Alan tem um irmãozinho agora. Tereja pede a Rodan para nomeá-lo, e ele nomeia o menino Mesh. Todos ficam felizes com isso. Mas então Tereja percebe que o marido nomeou o menino em homenagem a um monstro. Ele fica nervoso, mas Tereja começa a rir, aliviando a atmosfera tensa. Alan se sente estranho com isso e pensa que na vida anterior ele era um desempregado, um fracassado total, e nesta vida ele quer zerar este jogo e se tornar o jogador mais forte deste mundo. Ele está gostando do aspecto familiar também e de alguma forma espera tirar toda a família da servidão. Alguns anos depois, Rodin leva Alan para a vila próxima e o jovem Alan está curioso sobre a cerimônia de avaliação para onde estão indo. Rodin diz que a cerimônia de avaliação é um evento especial em que todos participam, dos servos de menor rank aos nobres de maior rank, assim que completam 5 anos. Se alguém tem um bom talento, pode ascender acima de sua classe social. Mas há uma enorme competição por isso. Alan está curioso sobre a última afirmação, então Rodan diz que, como não tem internet, as pessoas fazem outras atividades divertidas para aliviar o tédio. E como ainda não inventaram o controle de natalidade, essas atividades divertidas resultam em muitos bebês, né? Muitas crianças estão completando 5 anos este ano, incluindo Alan e sua melhor amiga Krina, que também está indo para a vila com o pai. Eles logo chegam à enorme vila onde os plebeus vivem, e Krina quer despertar como espadachim para se tornar uma cavaleira. Enquanto isso, o único foco de Alan é na vila, que é muito mais próspera que a deles. Ele percebe que os plebeus desta vila são higiênicos e bem cuidados, e comparados a eles, os servos parecem um bando de viciados sem teto. Ele fica surpreso que estejam deixando servos e plebeus irem juntos à cerimônia de avaliação. Mas ele pode ver claramente que ninguém nesta vila gosta dos servos. Logo, eles chegam à igreja, onde os padres dão as boas-vindas às crianças e seus pais, dizendo que os deuses dão oportunidades iguais às crianças quando elas vêm a este mundo. Eles começam a falar sobre os heróis lendários do país que nasceram como servos, e agora Alan finalmente percebe como as classes sociais e de personagem deste jogo estão ligadas. Com isso, os padres levam todos para dentro e param em frente ao altar. Alan nota a estátua do deus da criação, Elmia, que lhe enviou uma carta outro dia, inclusive. Os padres então chamam o chefe da vila com seu filho para iniciar a cerimônia de avaliação. Eles dizem ao menino para colocar a mão na bola de cristal e seus status serão exibidos na rocha preta atrás deles. O loiro de corte tigela vai em frente e nervosamente coloca a mão na frente da bola de cristal e a rocha preta exibe todos os seus status, assim como Alan vê em seu grimório. O menino de corte tigela tem status abaixo da média em tudo, exceto inteligência e sorte, e ele tem o talento para ser um mercador. O pai do corte tigela fica radiante ao saber que o filho tem um talento. E Alan não consegue entender qual é o alvoroço. Seu grimório aparece para dizer que nem todo mundo tem um talento. E ele percebe que ter um talento já é uma grande conquista. Ele se sente sortudo por ninguém mais poder ver seu grimório. E elogia os desenvolvedores por essa funcionalidade. Logo depois, outras crianças começam a ser avaliadas. Um menino infeliz não tem talento, mas o pai ainda o abraça. Ao contrário do meu pai, que me deserdou quando reprovei num teste, né? O próximo menino tem o talento para ser um usuário de machado, e é o primeiro do dia a ter seus status exibidos. Todas as crianças são avaliadas depois disso, e no final, apenas Krina e Alan sobram. Os padres seguem a política de primeiro as damas e chamam Krina. Ela corre animadamente para a bola de cristal. E assim que coloca a mão na frente dela, ela emite uma luz ofuscante. Seus status são exibidos no monumento de pedra, e os padres ficam pasmos porque Krina tem o talento para ser uma senhora da espada, com poder de ataque rank esse. O pai dela fica encantado com a ideia de que a filha vai tirar a família da servidão para sempre. E Alan pensa que agora faz sentido porque ela é tão incrivelmente forte. Finalmente, é a vez dele ser avaliado, e a bola de cristal brilha muito suavemente uma vez antes de desligar e então explodir numa luz ainda mais brilhante que a de Krina. Alan está animado, pensando que os pais saberão o quão incrível ele é agora, mas o pai se vira para os padres porque não sabe ler. Os padres tristemente dizem que o filho não tem talento, e Alan chama isso de IA. Ele corre para o monumento de pedra e descobre que todos os seus status são rank I, e seu talento é apenas um código CAPTCHA ou algo assim.
Alan começa a xingar os desenvolvedores por cometerem erros de ortografia em algo tão importante, mas então sente as mãos gentis do pai nos ombros, dizendo que deveriam voltar para casa. Os pais aceitam o fato de que o filho não tem talento e dizem que não é grande coisa, porque sempre terão orgulho dele. Alan se sente feliz por ter nascido numa família tão amorosa, mesmo que sejam muito pobres. Mais tarde naquela noite, ele começa a pensar que seus status devem estar limitados ao rank, e porque ele escolheu o modo inferno. Enquanto outros perderiam a esperança com isso, Alan só fica animado porque sempre quis jogar um jogo que o fizesse chorar com seus níveis de dificuldade. No entanto, ele ainda não superou o erro de texto na coluna de talento, e decide escrever críticas ruins para os desenvolvedores. No dia seguinte, Alan vai para a casa de Krina com os pais e percebe o pai parecendo irritado sem motivo. Mesmo na festa dada pelos pais de Krina, ele continua emburrado e fazendo bico, e Gerda também parece irritado com ele. Eles começam a ser passivo-agressivos um com o outro, e Rodan diz a Gerda para parar de agir de forma imatura e celebrar o talento massivo da filha. Gerda retruca, perguntando como ele ousa dizer isso depois de declarar que vai romper os laços entre as famílias deles. Todos os outros ficam chocados com isso, e Rodin começa a explicar que Krina tem um talento extraordinário que pode torná-la uma nobre um dia. Ele diz a Gerda que ele deveria parar de socializar com servos pobres e fazer conexões com a alta sociedade, sabe? E Alan percebe que o pai está tentando fazer um favor ao amigo que ele nunca pediu. Os dois homens começam a brigar sobre a decisão egoísta e altruísta de Rodan, e Alan fica preocupado que a briga se torne muito séria. Ele pede a Krina para pedir que eles parem, e ela puxa sua espada de madeira em vez disso. Felizmente ela não precisa usar, pois as mães assumem a situação e separam os dois marmanjos. Alan pergunta a Matilda se Rodin e Dita sempre brigam assim, e ela diz que eles eram tipo o Goku e o Vegeta das antigas. Mas eles se acalmaram depois de virarem pais. Matilda e Teresia contam que os quatro são amigos de infância da mesma vila, e quando souberam que uma nova vila estava sendo formada, se voluntariaram para dar um jeito de povoá-la. Vieram juntos e decidiram começar suas novas vidas perto um do outro, construindo as casas ao mesmo tempo. Falar do passado ajuda Rodan e Gerda a esquecerem a briga, e eles decidem curtir um bom goró. No dia seguinte, enquanto Gerda trabalha com os aldeões, alguém vem avisá-lo que os cavaleiros chegaram para ver Krina. Ele corre para casa e encontra um monte de gente reunida na vila dos plebeus, incluindo o garoto machadeiro. Ele fica bravo com Alan sem motivo e diz que perdedores sem talento não deveriam estar ali. Krina defende Alan, declarando que ele está ali porque é muito forte. O garoto se recusa a acreditar e começa a apontar o dedo. Krina quase arranca o dedo dele na mordida, mas o pai a puxa antes que ela faça um barraco. Nisso, o chefe da vila manda todo mundo se comportar porque os cavaleiros chegaram. Todos abrem caminho para os cavaleiros, liderados pelo paizão Shenov, um mestre espadachim. Krina está super animada para conhecer cavaleiros de verdade, e antes de falar com ela, Shenov chama o chefe da vila. Depois de um papo furado, o cavaleiro do corte Tigela chama Krina e Gerda, que correm para ver os cavaleiros. Alan lembra que começaram a brincar de cavaleiros há 3 anos, e agora Krina pode ser levada para virar uma de verdade. Ele já sente a nostalgia agridoce de se despedir da única amiga, mas as coisas desandam quando Dita objeta algo que o capitão disse. Ele diz que Krina tem só 5 anos e nunca tocou numa espada de verdade, então não teria a menor chance de passar no teste que ele sugere. Contudo, o Sr. Shenov diz que, como a garota é uma senhora da espada, é natural que ela vença a luta. Ele até acusa Dita de mentir sobre a filha ser uma senhora da espada para enganar os nobres. E enquanto Gerda tenta explicar que não é bem assim, o capitão dos cavaleiros ordena ao seu vice que comece os preparativos. Gerda implora para ele parar, mas Zenov diz que mentir sobre os testes de avaliação é um crime punível com a morte, e eles precisam verificar se Krina realmente tem o talento para ser uma senhora da espada. Por isso, vão organizar um duelo de esgrima, chocando a todos. Dita implora por misericórdia, dizendo que a filha não está pronta para um duelo de verdade, mas Zenov declara que se ela não provar seu talento, a família inteira fará uma viagem só de ida para o além. Alan acha que é muito injusto e que os cavaleiros piraram de vez, mas Krina vê um cavaleiro trazendo uma espada para ela e fica hipnotizada. Assim que descobre que pode usar a espada, ela imediatamente diz ao pai que vai participar do duelo. Dita não consegue acreditar nas palavras dela, mas não tem outra escolha a não ser deixá-la lutar. Logo, todos se reúnem para ver o duelo entre Krina, a jovem senhora da espada, e o vice-capitão dos cavaleiros, um talentoso lanceiro. Krina avança com entusiasmo contra o vice-capitão, empunhando uma espada tão alta quanto ela. Ela está feliz em trocar golpes com ele, que continua parando seus ataques com uma cara de pôquer. Todos ficam chocados ao ver Krina balançando a espada assim, mas Alan acha natural. Afinal, ela treinou com ele diariamente por 3 anos. Contudo, ele se preocupa que ela não tenha habilidade e experiência para se manter firme contra um cavaleiro de verdade. Assim que ele diz isso, o vice-capitão Lael faz seu primeiro movimento ofensivo e empurra Krina para trás. Ela imediatamente avança para contra-atacar, o que faz Leo ficar em guarda, e ele instintivamente a chuta contra uma parede em vez de enfrentar sua espada.
Gerda fica furioso ao ver sua garota chutada, mas os cavaleiros o dominam antes que ele possa dar uma surra em Leo. Alan e seu pai também são imobilizados pelos cavaleiros, e ele pensa que, mesmo Krina sendo uma deusa da espada, lutar contra adultos é demais para ela. Krina cai no chão após o chute, mas então, de repente, ela se levanta e uma aura azul a envolve. Lael entra em pânico, percebendo que Krina acabou de ativar uma habilidade extra, e ela imediatamente avança contra ele sem qualquer pensamento por trás de seus olhos frios como pedra. Ela começa a empurrar o vice-capitão dos cavaleiros com seu ataque implacável, e Alan fica impressionado com as habilidades dela. Lael não tem resposta para os ataques de Krina, e então, ela quebra a espada dele em duas com um golpe poderoso. Xenofi imediatamente declara o duelo encerrado, e Krina fica desapontada que a luta foi tão curta. Ela agradece Lael por lutar com ela, e diz que ele é bem forte para um velhote, o que atinge ele onde mais dói, porque ele tem apenas 24 anos. Ele admite a derrota e a vila inteira começa a torcer pela garota que acabou de vencer o vice-capitão dos cavaleiros. Gerda fica aliviado que Krina está segura e incrivelmente orgulhoso dela. Rodin e Alan compartilham um sentimento e então Xenof se aproxima para elogiar o talento de Krina. Gerda não quer falar com ele, mas então o capitão dos cavaleiros se desculpa pelo comportamento grosseiro de antes e pede para conversarem sobre o futuro. Gerda ainda está chateado e desconfiado dele, mas Xenof diz para ele trazer os amigos para apoio moral. Gerda aceita a oferta e todos se reúnem na mesa de jantar na casa do chefe da vila. O garoto machadeiro e o pai também estão lá, e Alan pensa que não quer ficar para trás na poeira da Senhora da Espada. Xenof começa a falar e diz que está feliz que uma Senhora da Espada tenha nascido nesta vila, mas Dita ainda está bravo com ele. No entanto, ele esquece toda a raiva quando Xenof diz ao chefe que a vila agora se chamará Vila Krina, em homenagem à jovem Senhora da Espada. O capitão dos cavaleiros então continua seu monólogo, dizendo que 3 anos atrás, um filho de barão foi descoberto como um senhor da espada. Ele foi contratado para servir o rei, mas parecia fraco. Então, eles o reavaliaram e descobriram que seu talento era o de um espadachim normal. Eles também descobriram que muitos nobres haviam mentido sobre seus talentos, o que levou à política de testar talentos de alto risco minuciosamente. Ele se desculpa novamente com Gerda por submeter a filha a um julgamento. E agora Gerda entende os motivos por trás disso. Então ele decide deixar pra lá. Xenof pede para ele continuar criando Krina como tem feito até agora, e quando ela tiver 12 anos, poderá entrar na academia e se tornar uma cavaleira servindo diretamente sob o rei. O machadeiro Dogora pergunta a Xenof se ele também pode se tornar um cavaleiro se entrar na academia, e o pai dele imediatamente começa a explicar como o filho é um machadeiro e quer se tornar um cavaleiro também. Xenof afirma e diz que em breve um tutor será enviado para esta vila, e diz ao garoto para trabalhar duro para entrar na academia. Alan apenas observa a todos enquanto rouba frutas da mesa, quando Krina diz que eles irão para a academia juntos. Dogora imediatamente diz que crianças burras e sem talento não vão para a academia, então Krina começa a brigar com ele de novo. Xenof fica curioso sobre o garoto agora, então Gerda o apresenta a ele e a Rodan. O velho cavaleiro imediatamente se levanta para prestar seus respeitos a Rodan, o matador de javalis, mas Rodan fica surpreso que um capitão dos cavaleiros saiba seu nome. Xenof explica que o barão desta região adora a carne de javali que eles fornecem no inverno. E ele também ouviu histórias sobre Rodan, o craque das caçadas. Ele o elogia em nome do barão, e Alan percebe que seu pai é muito legal. Eles voltam para casa depois disso, e Rodin diz a Alan que até servos comuns como ele podem ser reconhecidos se trabalharem duro. Ele diz a Alan para ter orgulho e trabalhar duro porque ele tem os genes dele. Alan felizmente tira as frutas que contrabandeou para mostrar ao pai. E olha só, ele realmente tem os genes dele, porque Rodin também deu uma roubadinha em algumas. Logo depois, Alan começa a gritar como se sua salsicha tivesse ficado presa no zíper, o que não é possível, já que zíperes ainda não foram inventados em seu mundo. Em vez disso, o motivo de seus gritos animados é que ele finalmente subiu de nível após anos de trabalho duro. Todas as suas habilidades existentes subiram de nível, e além disso, ele recebeu uma nova habilidade chamada Aprimorar. Alan se pergunta se pode usar a nova habilidade para deixar suas invocações ainda mais fortes, e a propósito, ele nota que agora pode criar e invocar criaturas de Rank F. Ele já esperava por isso, e se pergunta que tipo de criaturas novas pode criar fundindo as já existentes. Ele entra na terra do Lulu e começa a desejar invocar um dragão em seu nível patético, e então começa a verificar outras melhorias. Ele descobre que seu Grimório agora pode conter até 30 cartas de criaturas, o que lhe dá um aumento de 50% em seus atributos que ele pode obter invocando as criaturas. Embora ele perceba que está progredindo bem devagar, pois já se passaram 2 anos desde o último nível. Ele não pensa muito na cratera que deixou na árvore jogando pedras nela diariamente. Por outro lado, sua mãe está grávida de novo, e Alan agora ajuda nas tarefas domésticas. Seus pais começam a se perguntar se será outro menino ou uma menina desta vez, e Teresia espera que seja uma menina, porque assim ela poderá dar o nome. Nisso, Alan descobre que sua mana está cheia de novo, e ele abre seu grimório para encontrar outra carta da deusa da criação Elmia. Ele pronuncia o nome da deusa em voz alta, e isso lhe rende uma repreensão severa do pai,
que lhe diz para não usar o nome de Deus. Alan não quer ouvir o sermão completo, distrai a todos dizendo que a velha cicatriz no braço de Rodan desapareceu. Rodan lhe diz que é porque ele passou na prova dos deuses durante a caçada ao javali mais cedo. Alan fica curioso e Rodan lhe conta que a prova dos deuses é um evento especial que às vezes acontece quando eles caçam. Eles sentem uma explosão repentina de energia e suas feridas são completamente curadas. Alan percebe que o pai acabou de descrever é o processo de subir de nível, e os NPCs deste mundo chamam isso de prova dos deuses. Ele pensa que o pai deve estar em um nível bem alto porque é um caçador de javalis veterano, e comparado a ele ainda está preso no nível 1. Embora sua habilidade de invocação tenha subido de nível 2 vezes, Alan sabe que precisa caçar monstros para subir de nível. Mas o problema é que, a menos que seja para caçar, os servos não podem sair de suas vilas sem permissão. Então ele decide lançar a ideia de leve e diz que seria tão bom ir caçar. Rodan, no entanto, o corta na hora, dizendo que caça é uma atividade perigosa, e crianças não deveriam estar nem perto das florestas. Bem, Alan fica desapontado com isso, mas mais tarde naquela noite, ele decide verificar o que há na carta que os desenvolvedores lhe enviaram. Como esperado, os desenvolvedores corrigiram o bug de texto onde sua classe de invocador não era exibida no Monumento Negro na cerimônia de avaliação. Além disso, enviaram um oráculo divino ao Papa para que ele soubesse da nova classe. E agora ela será exibida corretamente no futuro. Além disso, eles também abordaram a questão de todas as habilidades de Alan estarem presas no Rank AI, porque o método de cálculo normal usa a taxa de crescimento para calcular o potencial de alguém. Os desenvolvedores lhe enviaram uma página especial de exibição de potencial que não depende da velocidade de crescimento, e Alan a verifica para descobrir que tem atributos bem altos em todas as frentes, exceto ataque e resistência. Ele tem rank S em mana e inteligência, o que faz sentido para um invocador. Mas como ele escolheu o modo inferno, atingir seu potencial seria quase impossível. No entanto, Alan nunca tem medo de farmar, e ele imediatamente decide testar sua habilidade de encantar em um monstro gafanhoto. Ele descobre que a habilidade aumenta os atributos de sua criatura invocada, mas não tem efeito em seus próprios atributos. Ele então invoca o gafanhoto aprimorado, que brilha dourado por um segundo, mas logo depois, sua mãe chega e o esmaga sob os pés. No dia seguinte, Rodan sai para uma caçada e Alan termina as tarefas domésticas antes de prosseguir com sua experimentação. Ele tenta todas as combinações de criaturas existentes para criar novas, mas só consegue quando funde insetos com pássaros. O resultado é uma criatura tipo grama, de alguma forma, e essa lógica é mais estúpida que Goku e Luffy juntos. Enfim, Alan está ansioso para ver quais bônus a invocação tipo grama lhe dará, e fica super feliz ao descobrir que ela aumenta sua capacidade de mana, permitindo mais invocações e fusões. Alan está animado porque isso pode ajudá-lo a crescer muito mais rápido, e ele imediatamente invoca a criatura, que é uma maçã com galhos como braços e pernas. Alan percebe que a maçã viva também não é feita para combate e verifica que sua habilidade especial se chama Aroma. Ele comanda a maçã para usar a habilidade, e ela de repente afunda no chão antes de criar uma muda alta que cheira muito doce. Alan pensa que é uma habilidade bem bosta, mas sua mãe parece amar o aroma, então ele decide deixar a muda lá. Mais tarde, Krina vem praticar com Alan novamente, e mesmo que ele apanhe como de costume, ela percebe que ele melhorou um pouco. Alan sabe que o motivo é sua habilidade de maestria com a espada, que atingiu o nível 3 após praticar com Krina diariamente. E além disso, ele agora tem mais atributos de suas criaturas invocadas. Depois que ela sai, Alan começa a jogar pedras na árvore em seu quintal, e ele se sente esgotado mentalmente porque ainda não subiu de nível nenhuma vez. Ele também tem que cuidar do irmão mais novo, Mesh, e ajudar nas tarefas, já que a mãe está ocupada criando mais trabalhadores para a vila, e ele não acha que seu treino de arremesso de pedras vale a pena. Ele também criou um pequeno canteiro cheio de mudas de macieira, porque seu cheiro doce reduz o tempo de recuperação de mana em 6 horas. Mais tarde à noite, Alan e Theresia esperam ansiosamente Rodan voltar para casa, e ficam preocupados porque ele não deveria voltar cedo naquela noite. De repente, ouvem uma comoção do lado de fora da casa e encontram os aldeões carregando um Rodan ferido em uma tábua de madeira. Alan e Theresia correm para fora para ajudar os aldeões a levar Rodan para dentro de casa, que está terrivelmente ferido com um enorme corte no estômago. Gerda diz que Rodan levou uma presa de javali direto no estômago, e se não tivessem uma erva medicinal rara, ele teria morrido antes de chegar em casa. Theresia pergunta como ele tinha a erva medicinal, e Dita diz que o capitão dos cavaleiros lhe deu algumas moedas de prata outro dia como desculpa pelo comportamento com Krina, e ele as usou para comprar as ervas. Outros aldeões de repente se juntam à conversa, dizendo que a culpa é dos plebeus pelo ferimento de Rodan, e estão prontos para resolver a questão do jeito deles. Nisso, Mesh chega ao ouvir a comoção e começa a chorar, então Alan o leva de volta para dentro para dormir. Gerda também diz aos aldeões para descansarem e não começarem brigas, enquanto ele fica para cuidar do melhor amigo. Alan se aproxima e pergunta timidamente se um plebeu é realmente o culpado pelo ferimento do pai, e Gerda confirma.
Ele diz que, há alguns dias, o chefe da vila pediu para que os plebeus participassem das caçadas de javali, porque a carne de javali é muito preciosa, e mesmo que a maior parte vá para o barão, a carne restante é dividida entre os caçadores. Os plebeus só conseguem carne trocando itens essenciais, e nunca se voluntariam nas caçadas porque são um bando de frouxos que sabem que não conseguem lidar com um monstro gigante. No entanto, desta vez foi diferente, pois, após ouvirem o Capitão Xenof elogiando Rodin como herói, pensaram que estariam seguros com ele por perto. Gerda diz que nem ele nem Rodin eram a favor de deixar os plebeus participarem das caçadas, mas não podiam recusar uma ordem do chefe. Para piorar, muitos plebeus não levaram o treino a sério porque não queriam ter aulas de servos, que são de uma classe social inferior. Então, no dia da caçada, deram aos plebeus a tarefa de manter o javali distraído enquanto todos atacavam. Mas eles não tiveram coragem nem para isso, e acabaram largando as armas e correndo. Um deles era um idiota desajeitado que caiu no chão e Rodin levou uma presa de javali no estômago ao defendê-lo. Eles conseguiram derrotar o grande javali de alguma forma e até salvaram a vida de Rodin com a erva medicinal. Gerda diz a Alan e Teresia que trará a parte da carne de Rodin no dia seguinte e pede para eles se manterem fortes. Na manhã seguinte, Alan acorda e encontra a mãe cuidando do pai. Ele diz a ela que vai assumir o trabalho, mas ela diz que está bem. Nisso, Rodin acorda com um sobressalto, ainda pensando que está no meio da caçada. Sua família fica aliviada ao ver que ele voltou a si. E enquanto eles têm um momento emocionante, Alan percebe que não estava usando seu tempo direito até agora. Ele estava focado apenas em ficar mais forte, mas não havia nenhum objetivo por trás disso. Ele agora entende que este mundo não é um jogo para as pessoas que vivem nele, incluindo sua família. As pessoas que vivem neste mundo são reais, e sua família é tão real quanto elas. Alan decide que precisa usar seu poder para o bem para manter sua família segura, especialmente porque seu pai não poderá se mover por um tempo agora. Nisso, Gerda chega com a parte de Rodin da caçada, e fica feliz em vê-lo de pé novamente. Gerda diz a Rodin para não se preocupar com nada e apenas focar em melhorar, porque o resto dos aldeões cuidará da família dele neste inverno. De repente, Alan se manifesta, pedindo permissão ao pai para assumir seus trabalhos e ajudar a família. Ele começa a trabalhar no mesmo dia, começando por tirar água de um poço e depois carregando baldes pesados que até um adulto teria dificuldade. Todos ficam chocados ao ver como Alan parece ser feito de outro material, mas ele acabou de decidir ir com tudo. Ele maximizou sua força física através de suas invocações, porque isso permitirá ajudar mais a família. E ele não está preocupado com a atenção que isso lhe trará, porque ele já tem crina para distrair o mundo exterior. Depois de entregar água em sua casa, ele vai para os campos aprender a colher batatas com Gerda. Gerda diz para ele usar as duas mãos para arrancar as batatas, mas Alan começa a se exibir, puxando um monte inteiro com apenas uma mão. Ele afirma que essa força vem do pai e trabalha duro no campo, colhendo todas as batatas em... Mais tarde, ele olha para as batatas colhidas, pensando como é injusto que o barão fique com mais da metade das batatas que os servos cultivam. Nisso, ele ouve alguns convidados chegando à casa, e acaba sendo o chefe da vila e também o idiota que foi a causa do ferimento de Rodin. O chefe trouxe algumas frutas de presente, e o homem se desculpa por ter estragado tudo, o que levou Rodin a se machucar. Enquanto Rodin reage com benevolência e diz ao homem para ser mais cuidadoso se quiser continuar caçando, Teresia não está muito disposta a perdoar os idiotas tão facilmente. Ela lhe dá um sermão, dizendo que todos têm uma família para voltar, não importa a classe social, e ele não deveria tratar a vida de ninguém com tanta negligência. O resto dos servos chega nesse momento para ver Rodin, e Teresia deixa a raiva de lado ao ver as palhaçadas estranhas deles. No dia seguinte, Alan se aventura sozinho num campo de grama selvagem, abrindo um espaço enorme para seu plano genial, que vai salvar a família nos invernos rigorosos. Ele invoca os sapos do seu inventário e, esperto que só, protege o rosto com as mãos enquanto a bicharada pula toda em cima dele antes de cair no chão. Em seguida, Alan monta umas armadilhas bem iniciantes e manda os sapos usarem a habilidade de provocação, torcendo para atrair uns pássaros selvagens que ele possa capturar e levar para casa. Mas depois de esperar um tempinho e não aparecer nada, ele resolve jogar a toalha. Nesse instante, ele vê um pássaro vindo na direção deles e se prepara para pegá-lo. Mas logo percebe que não é um pássaro comum, e sim um monstro de rank B, a garça alba. O monstro destrói as armadilhas sem nem pensar e derrota os sapos um por um. Alan percebe que não é páreo para um monstro de rank B e começa a fugir, mas então sua janela de status surge à sua frente, e ele pensa que após aumentar seus atributos físicos ao limite, talvez consiga dar um jeito nesse monstro. Então ele decide revidar e imediatamente atira uma pedra na cabeça do monstro, antes de avançar com tudo, e atingi-lo com sua espada. O monstro o ataca de volta, mas Alan invoca uma matilha de cães que mordem o monstro e o mantém ocupado. No entanto, isso também não dura muito, pois o monstro pássaro os derrota rapidamente, e Alan volta a lutar com sua espada. O monstro o atinge novamente, e ele leva mais dano desta vez, pois perdeu vários buffs depois que suas invocações foram derrotadas.
Ele se sente fraco demais para sequer ficar de pé, e então o monstro pássaro o ataca novamente. Alan de alguma forma bloqueia o ataque com sua espada, mas sente que este pode ser o fim da linha para ele. Alan se pergunta como pode sobreviver ao ataque do monstro quando de repente tem uma ideia que nunca havia testado antes. Ele invoca as últimas criaturas tipo inseto que havia criado e as solta contra o monstro pássaro. Os monstros lagarta começam a sugar a energia da garça alba, que para seu ataque, fazendo Alan perceber que estava certo sobre a utilidade da habilidade deles em combate. Ele sai de debaixo do monstro pássaro e decide enfraquecê-lo atacando-o constantemente. Assim ele pode evitar ser morto depois de perder todos os seus buffs. Ele invoca outra matilha de cãezinhos para atacar o pássaro junto com os insetos, e eles o dominam completamente. Alan aproveita a chance para desferir um golpe fatal na cabeça, e por um instante, o mundo fica preto e branco para ele. No instante seguinte, o monstro cai morto, e o Grimório de Alan surge à sua frente, informando que ele derrotou a Garça Alba, e obteve 100 pontos de experiência. Alan solta um grito alto para declarar sua vitória, sentindo-se no topo do mundo após derrotar seu primeiro monstro. Logo, ele chega em casa arrastando sua preciosa caça, e sua família e amigos ficam boquiabertos ao vê-lo com um monstro de rank D. Degia pergunta como ele conseguiu derrubá-lo, e Alan faz o eufemismo do mês, dizendo que viu o monstro pousar perto dele, o pegou de surpresa e o finalizou. Moleza, né? Krina fica super impressionada com o feito incrível de Alan, mas Mesh está aterrorizado com o monstro morto. Rodden nota um corte no rosto do protagonista e pergunta se ele se machucou em mais algum lugar, e ele responde que está bem, e que até a ferida no rosto já está começando a cicatrizar. Gerda examina o cadáver do monstro e nota as marcas de mordida deixadas pelos cães. Ele pergunta a Alan se ele também mordeu o monstro, só para garantir que a história ficasse consistente. Alan diz que estava lutando por puro instinto, então não se lembra de como tudo aconteceu. Gerda não sabe se ri da imagem em sua cabeça ou se aterroriza com a selvageria de Alan, então decide processar o monstro. Ao se virar para falar dos detalhes com Rodden, Alan nota um galo enorme na cabeça de Gerda e tem quase certeza de que foi da esposa ou enquanto treinava esgrima com Krina. Enquanto ri sozinho, Gerda pede sua ajuda, e eles penduram a garça alba de cabeça para baixo para o sangue escorrer. Gerda explica a Alan que uma garça alba pesa uns 60 quilos e 40 quilos disso são só sangue e ossos, então não se aproveita muita carne. Alan fica grato por Gerda estar ensinando tudo isso a ele, mas seu entusiasmo some rapidinho quando percebe que terão que pagar 60% de tudo ao Lorde. Alan acha isso injusto, e Gerda explica que bons nobres ignoram monstros pequenos de rank e, tipo os coelhos com chifres, mas jamais deixariam os servos ficarem com um monstro de rank D só pra eles. De repente, Gerda corta o monstro para extrair sua pedra mágica e diz que ela também entra no sistema de impostos, mas que é inútil para aldeões como eles de qualquer forma. Girta tem uma ideia e diz que se Rodden não tivesse se machucado por culpa do plebeu, Alan não teria encontrado a garça alba. Eles podem usar isso para manipular o chefe da aldeia e conseguir uma fatia maior dele. Alan percebe que o melhor amigo do pai não é só um brutamontes, ele tem suas próprias ideias sobre o assunto. Logo depois, Gerda e Alan vão ao chefe, que fica super feliz ao ver o cadáver da garça alba. Gerda então diz que estão dispostos a entregar as penas como imposto e ficar com o resto do monstro para eles. O chefe não gosta da ideia e diz que o Lorde pediu ainda mais carne este ano, então suas mãos estão atadas também. Dida diz que eles darão a pedra mágica também, mas o chefe ainda não está satisfeito. Essa é a deixa de Dida para manipulá-lo com culpa, e ele começa a dizer que se o herói da aldeia, Rodden, não estivesse ferido, eles não estariam numa situação tão complicada. Ele diz que a família de Rodden vai passar fome no inverno com ele de cama, e Alan começa a fingir que vai desmaiar de fome. Por sorte, o chefe da aldeia é fácil de manipular, e concorda com o acordo. Alan agradece e pergunta se podem ficar também com a carne das garças alba que caçarem no futuro. Ele sabe que será complicado, e Gerda diz em voz alta para ele não se empolgar demais, pois não terá sorte de caçar outro monstro de rank D tão cedo. O chefe acredita nisso e ri da situação, dizendo que se tiverem sorte de caçar uma garça alba, podem ficar com a carne. Alan e Gerda ficam felizes que o plano foi um sucesso completo, e logo depois, Alan monta outra armadilha para caçar uma garça alba. A armadilha funciona como um encanto, igual da última vez, e desta vez, 2 monstros descem em voo rasante para atacar os sapos. Alan está mais esperto depois da primeira batalha e imediatamente recolhe os sapos para não perder nenhum atributo. Ele então manda os insetos sugarem a energia dos monstros e depois os atinge na cabeça com uma pedra para perturbar o equilíbrio deles. Depois disso, ele manda seus cães morderem-nos e os finaliza com um golpe na cabeça usando sua espada de madeira. Depois de derrotar os 2 monstros, ele recolhe suas invocações e fica orgulhoso de si mesmo, pois depois de caçar um monte de monstros, esta é a primeira vez que não perdeu nenhuma. De repente, seu Grimório surge, e informa que ele finalmente obteve 1000 pontos de experiência e alcançou o nível 2. Alan fica exultante ao ouvir isso e imediatamente verifica seus atributos para descobrir que sua saúde e mana estão totalmente restauradas, e todos os seus atributos melhoraram muito também. Ele abraça seu Grimório.
Já faz 6 anos que ele chegou a este mundo e finalmente subiu de nível. Ele decide contar seu segredinho à família e leva as garças alba para casa. Rodden fica chocado ao ver que Alan derrotou 2 desta vez, mas não diz uma palavra. Logo depois, Alan vai treinar espada com Krina, e agora está bem mais rápido. Ele consegue desviar dos ataques dela com consistência, mas está ocupado pensando que tem carne suficiente para os invernos, e tudo o que precisa agora é lenha. Ele pensa que se caçar mais 20 garças alba pode chegar ao nível 3, mas isso parece impossível neste inverno. Fica tão distraído com os pensamentos que Krina se esgueira por trás e acerta a cabeça dele, mantendo sua sequência de vitórias. Mais tarde naquela noite, Alan conversa com os pais, pedindo para apertarem os cintos, pois sua história pode levá-los a uma montanha-russa emocional. Ele conta que, quando tinha 1 ano, recebeu um oráculo do deus Elmia, que lhe concederia poder e sabedoria. Ele diz aos pais que é por isso que é mais forte e esperto que a média das pessoas. Mas o deus da criação também lhe deu uma grande desvantagem, dizendo que enfrentaria desafios que 100 pessoas não superariam juntas, e ele teria que usar sua força e sabedoria para vencê-los. Deja fica chocada ao ouvir isso e começa a perguntar a Deus como ele pôde dar ao filho uma aprovação tão dura. Rodin, por outro lado, comenta que Alan deve ter passado por um teste hoje, pois o ferimento em seu rosto cicatrizou. Alan só percebe isso então, e Rodin lhe diz que sabe como é superar as provações de Deus. De repente, Deja pergunta por que Alan não tinha talento na cerimônia de avaliação, e ele explica que recebeu outro oráculo de Elmia sobre isso. Rodin o repreende e diz para tratar o nome do deus com devido respeito, e Alan se desculpa antes de continuar. Ele diz que sua classe de trabalho era muito nova para ser exibida na cerimônia de avaliação, e seus atributos eram baixos porque o método normal depende de sua taxa de crescimento, que é desacelerada por causa de sua desvantagem. Os pais ficam curiosos sobre o talento dele agora, mas Alan não pode contar que é um invocador, pois as pessoas podem começar a temer que ele controle monstros perigosos. Ele diz que não sabe qual é seu talento e também esconde o fato de ter reencarnado de outro mundo. Cia de repente abraça Alan, perguntando por que ele não contou antes, pois ela pensava que ele era um psicopata quando jogava pedras na árvore todo dia. Mas ele estava apenas praticando para superar as provações dos deuses. Rodden pergunta o que ele quer fazer em seguida, e Alan diz que planeja enfrentar as provações de frente. Rodden acha uma boa ideia e diz para ele ser corajoso e encarar os desafios que o deus Elmia preparou. E se ficar preso em algum lugar, pode sempre pedir ajuda a eles. Ele também diz a Alan para manter segredo, pois as coisas podem ficar complicadas se for acusado de mentir sobre um oráculo. No entanto, Rodin quer contar a Dyrda e se gabar de que seu filho recebeu um oráculo do próprio deus criador. E isso certamente supera Krina ser uma senhora da espada. Logo depois, Alan caçou um monte de garças alba e as leva ao mercado com Gerda, que planeja ensiná-lo tudo sobre como fazer negócios. Gerda lhe diz que a caça aos javalis também foi um sucesso, porque sem plebeus eles não tiveram problemas. Alan pergunta a diferença entre servos e plebeus, e Gerda explica que o status social é diferente, e os plebeus não pagam 60% de imposto como os servos. Em vez disso, pagam 3 moedas de ouro por adulto e 1 moeda de ouro por criança como imposto anual. Alan fica intrigado e passa a sua pergunta principal: como os servos podem se tornar plebeus? Gerda responde que eles têm que pagar um tributo de 10 moedas de ouro por pessoa na família, ou o Lorde pode recompensá-los pessoalmente com uma promoção. Alan percebe que, como sua mãe está sempre fabricando crianças, ele precisa ganhar 50 moedas de ouro rápido, ou serão 60 no próximo ano. Logo, eles vão a uma empresa de comércio e trocam carne de monstro seca por sal. Depois disso, Gerda leva Alan a diferentes tipos de lojas, e ele aprende a taxa de câmbio para vários itens. Na próxima vez, Alan vai ao mercado sozinho e começa a pesquisar quantos itens custariam se ele os comprasse com dinheiro. Após uma pequena pesquisa, ele descobre que um pacote de carne seca de garça alba é vendido por 1 moeda de prata, e se quiser ganhar 50 moedas de ouro, precisa caçar 500 delas. Ele decide não pensar na farmagem que terá que fazer para isso, e vai a uma loja de remédios pedir poções de recuperação de mana. O lojista responde que não guardam coisas tão chiques em suas lojas baratas, e Alan decide olhar outras ervas medicinais e desenhar seus esboços em seu grimório. Ele então pergunta ao lojista se ele tem flores de Müller. E o homem do balcão fica na defensiva ao ouvir esse nome, porque a última vez que as vendeu foi para Gerda, que invadiu sua loja e implorou para que as vendesse. O lojista diz que Gerda foi muito persistente, apesar de ter apenas metade do dinheiro para comprar, e prometeu pagar o resto depois. Ele literalmente se ajoelhou e implorou que precisava das flores para salvar seu amigo, e o lojista teve que ceder. Ele ainda está frustrado com isso, mesmo Gerda tendo pago depois. E Alan de repente lhe dá um pacote de carne como agradecimento, pois as flores do moleiro salvaram a vida de Rodden. Depois, Alan vai a uma ferraria e fica olhando as armas que custam 50 moedas de prata cada, então decide não sonhar com elas por enquanto. De repente, o usuário de machado Dogora chega e pergunta a Alan o que diabos ele está fazendo na loja de seu pai. Alan não quer se incomodar com o pirralho mal educado, então diz que estava apenas olhando e vai embora.
No entanto, Dogora o soca sem motivo e diz para ele se tornar seu lacaio, assim como Paul, o filho do chefe. Alan decide revidar para manter Dagora sob controle desde o início. Ele coloca sua bagagem no chão e aponta sua espada de madeira para Dagora, pedindo para ele pegar a arma que quiser para que possam lutar de forma justa. Dagora corre para pegar seu taco de beisebol, enquanto Alan e Paul se cumprimentam. E assim que ele retorna, começa a balançar seu taco de madeira. Alan facilmente desvia e bloqueia seus ataques, e percebe que Dagora tem o poder de ataque de um usuário de machado, mas não é nada especial comparado a Kina. Alan corre em sua direção e o desarma com um golpe rápido, e Dogora cai no chão após ser derrotado. Alan aproveita a chance para farmar aura como um samurai esperto e diz que voltará para negociar em sua loja. Logo depois, Roden começa a se sentir melhor e se prepara para trabalhar novamente. Alguns meses se passam e Dogora se torna um visitante regular da casa de Krina, que virou um campo de treinamento para todas as crianças. Paul também está lá, e Mesh pratica com Krina, que está pegando super leve com ele. Alan percebe que seu irmão pode ter as habilidades para ser um usuário de lança, e enquanto ele está distraído, Dogora decide acertá-lo. No entanto, seus movimentos ainda são muito brutos, e Alan apenas desvia para fazê-lo cair no chão. Uma noite depois disso, enquanto Alan observa sua irmãzinha dormir, Rodan e Gerda chegam em casa e parecem realmente exaustos. Cia pergunta o que aconteceu e eles contam que o barão ordenou que caçassem 15 javalis este ano em vez de 10, e é por isso que permitiram que plebeus se juntassem a eles novamente. Cia pergunta quem diabos achou que isso era uma boa ideia depois que Roden se machucou, mas eles não podem recusar porque é uma ordem do barão. O que é pior, terão que caçar 20 javalis no próximo ano. E se não conseguirem, o Lorde está pronto para trazer mais servos de outros lugares, o que é uma má notícia para a vila, pois os servos que não conseguem caçar terão suas terras tomadas. Roden diz que a única opção é caçar com mais frequência, pois não podem confiar nos plebeus, mesmo que esse método também seja arriscado. De repente, Alan diz que mesmo que caçem com mais frequência e cumpram a cota, ela continuará aumentando até que tenham que trazer servos de outros lugares ou deixar os plebeus se juntarem. Ele diz que deixar os plebeus se juntarem é uma boa ideia, e embora Gita o mande calar a boca quando os adultos estão falando, Rodan pergunta o que ele está sugerindo. Alan diz que foi abençoado com sabedoria pelos deuses, o que basicamente significa sua experiência de jogar inúmeros jogos. Ele está confiante de que pode transformar até os noobs mais inúteis em jogadores fortes, e pede a Rodan e Dirda que deixem os plebeus com ele. No dia seguinte, Alan vai ao portão da vila, onde todos os outros servos estão reunidos, vestidos como avestruzes. Eles estão ansiosos para ter Roden de volta à equipe, e também para que seu filho se junte a eles. Roden lhes diz que vão adotar a estratégia de caça que Alan criou, mas ele não tem idade suficiente para realmente participar da caça, então os observará da lateral. Enquanto Alan cumprimenta educadamente os caçadores e aceita seu papel de observador, ele realmente deseja se juntar à equipe e ganhar alguns pontos de experiência derrotando os grandes javalis. No entanto, ele não conseguiu convencer Roden a deixá-lo participar da caça, e no final mal conseguiu ir junto. Alan pensa que participar da caça não é o mais importante agora, e seu foco deve ser treinar os plebeus adequadamente para que ninguém se machuque como seu pai. Nesse momento, o plebeu que causou o ferimento de Rodan no ano passado chega e se desculpa mais uma vez. Ele pede a Rodan para não passar a mão na cabeça dele se ele errar desta vez, mas Rodan pede para ele focar no trabalho e confiar o resto à equipe. Com isso, Gerda lidera todo o grupo para fora da vila, e Alan tira um momento para observar a paisagem ao redor, pois é a primeira vez que ele sai da vila. Ele pensa que é apenas o começo e que em breve passará muito tempo ali para subir de nível. Alan rapidamente nota a montanha do dragão branco ao longe, lar dos grandes javalis que descem da montanha quando o tempo começa a esfriar. Ele também ouviu histórias de que um lendário dragão branco vive no cume da montanha, mas não sabe o quão verdade isso é. No entanto, enquanto ele estava ocupado fazendo todo esse monólogo interno, o grupo de caça já havia partido bem à frente e perguntam a Alan se ele está amarelando agora. Ele imediatamente corre para alcançá-los e logo, todo o grupo chega ao seu destino. Roden diz a todos para assumirem suas posições, exatamente como haviam planejado antes. Logo, 2 dos servos atraem um grande javali para perto deles e alertam todos que estão escondidos por perto para se prepararem. Alan fica aterrorizado ao ver o monstro gigante, mas os servos estão prontos para enfrentá-lo de frente. Eles mantêm a guarda, e ao comando de Jarda, espetam a boca do javali com suas lanças, fazendo-o parar de atacar por causa da dor. Essa é a deixa para Roden, e o resto da equipe atacarem o javali pelos lados, fazendo jorrar fontes de sangue de seu corpo. Alan observa tudo da lateral e percebe que a estratégia que seu pai e outros servos usavam para lutar contra os javalis é bem crua, e eles não podiam confiar nos plebeus para desempenhar um papel nela. Ele planeja fazer as coisas de forma diferente e ao perceber que o javali está perto da morte, diz aos plebeus para avançarem e atacarem. Os plebeus seguem seu comando e se juntam aos servos porque só precisam dar um golpe para obter sua parte de experiência e subir de nível. Os servos ainda não estão confiantes em deixar os fracotes segurarem lanças, mas por sorte nada dá errado, e os plebeus espetam o javali uma vez antes que ele caia.
Os plebeus sentem o poder fluindo pelo corpo e percebem que subiram de nível pela primeira vez na vida. Os servos também comemoram que não houve acidentes e conseguiram caçar o primeiro javali da temporada com sucesso. Alan está feliz que sua estratégia funcionou, mas ainda está pistola por não ter ganhado experiência por ser o estrategista da equipe. Nesse momento, os plebeus se aproximam e o agradecem por ajudá-los a subir de nível sem colocar a vida de ninguém em perigo. Alan não se sente realmente feliz ao receber a gratidão deles, porque preferiria muito mais ter alguns de seus pontos de experiência. Alguns dias depois, Alan ajuda alguns aldeões a tirar água do poço, e eles perguntam se ele vai se juntar à caça novamente. Ele afirma dizendo que ficará na lateral como de costume, e então pede aos aldeões para convencerem Roden a deixá-lo participar da caça também. Todos têm medo de Roden e dizem a Alan que levariam um chute no saco se sugerissem isso a ele. O açougueiro da vila também está lá, e diz a Alan que trocaria de lugar com ele de bom grado para experimentar a emoção da caça. Mas como sua esposa está grávida, ele não quer correr nenhum risco por ela. Ouvir isso dá uma ideia a Alan, e ele pede um favor ao açougueiro. Ele o leva ao seu quintal, onde pendurou um monte de garças alba para escorrer o sangue. O açougueiro fica de queixo caído ao ver tantos de uma vez, e Alan pergunta se ele pode açougueá-los para ele. Ele oferece pagar com 2 pacotes de carne por cada garça alba que ele processar, e o açougueiro acha um negócio bom demais para recusar. Alan deixa o trabalho com ele porque planeja vender a carne de garça alba para ganhar dinheiro de verdade e comprar o status de plebeu para sua família. Ele pensa que conseguir um açougueiro da cidade para ajudá-lo seria muito caro. E se ele aceitar a ajuda de um servo, terá que fazer menos viagens à cidade também. No dia seguinte, os aldeões vão caçar novamente, e desta vez, há mais plebeus com eles. Os novos plebeus não têm certeza se conseguirão aplicar a estratégia de Alan, mas seus veteranos garantem que é totalmente seguro e que podem subir de nível facilmente usando-a. Alan também acha uma boa ideia deixar os plebeus aumentarem em número lentamente para que em breve possam ter membros suficientes para formar 2 equipes e caçar mais javalis. No entanto, isso o deixa desconfiado da crescente demanda do Lorde por carne de javali, porque não parece que seu domínio esteja com falta de comida. O processo de pensamento de Alan é interrompido quando os servos trazem o javali com eles. Todos seguem a estratégia usual de tancar o golpe e depois atacar o javali pelos lados, e os plebeus também se juntam. Em segundos, o javali sangra até a morte e todos se alegram com mais um sucesso. Os plebeus sentem o poder de subir de nível novamente. Mas não estão sozinhos desta vez, pois Alan também subiu de nível. Ele se sente super feliz que seu plano deu certo, mesmo achando que era bobo inicialmente. Antes, enquanto os servos puxavam o javali selvagem atrás deles, Alan invocou sorrateiramente seu gafanhoto bem na frente do javali, para que ele pudesse ser esmagado. Isso tecnicamente contou como Alan acertando um golpe no javali, e ele ganhou sua parte de experiência quando o monstro morreu. Ele está feliz que pode farmar mais facilmente, e elogia o gafanhoto que sacrificou sua vida por sua gloriosa causa. Alguns meses depois, é véspera de Ano Novo, e Alan e Kreina são convidados para uma festa na casa do chefe. Eles voltam para casa com doces e presentes, e Alan pensa que é a maneira do chefe de agradecê-los por cumprirem a cota de 15 javalis. Assim que chegam em casa, descobrem que suas famílias já começaram o churrasco. Enquanto desfrutam do churrasco juntos, Gerda pergunta às crianças se o chefe disse algo sobre eles. E Alan responde que ele os agradeceu por cumprirem a cota. Gerda então nota a garrafa de bebida atrás deles, e assim que Alan confirma que o chefe a deu a ele, Rodin e Gita ficam animados. Alan estava contando com isso, e usa essa chance para lançar seu plano mestre. Ele pergunta ao irmão Mesh se ele quer praticar luta de lança com ele, porque ele tem talento para ser um usuário de lança. Ambos os adultos ficam confusos com isso e pedem a Alan para apenas entregar a garrafa a eles antes de sair, mas ele recusa, dizendo que o chefe deu a garrafa a ele, já que eles não foram à festa. Ambos dizem que ele nem pode beber ainda, e Alan responde que os deixará com a garrafa se o vencerem em um jogo. Gerda concorda imediatamente, embora Roden o avise para ter cuidado, e então Alan pergunta o que ele ganha se os vencer. Roden pergunta o que ele quer, e Alan diz que, se vencer, poderá empunhar uma lança em todas as caçadas de javali do próximo ano. Roden lança um olhar a Gerda que diz que eles foram passados para trás, mas não podem voltar atrás na palavra agora. Eles concordam com as condições de Alan e perguntam que tipo de jogo vão jogar. Ele responde que vão jogar queda de braço, e os homens pensam que já ganharam a parada. Gita vai primeiro, dizendo a Alan que não vai se segurar contra ele porque há bebida em jogo, mas ele não sabe que Alan estocou suas cartas de invocação para bufar sua força física. Assim que a disputa começa, Gita começa a dominar, mas então Alan usa sua força real e o empurra para trás. Gerda não consegue resistir à sua força, apesar de se esforçar ao máximo, e Alan bate o punho na mesa. Depois de passar a perna no tio na frente da namorada, Alan desafia o pai para a próxima partida. Enquanto seguram as mãos, Alan fica emocionado ao sentir as mãos do pai, ásperas e calejadas porque ele trabalha muito duro pela família. Roden também fica sentimental por seu filho ter ficado forte o suficiente para competir com ele agora.
e Alan quer mostrar a ele que agora é um adulto de verdade. No entanto, assim que a disputa começa, ele não consegue nem mover a mão de Rodin, que o derrota facilmente. Alan percebe que não conseguiria vencer o pai, que deve ter atributos de ataque acima de 300. Ele se sente orgulhoso ao ver o quão forte seu pai é e entrega a garrafa de bebida a ele. Enquanto Rodin e Gerda começam a beber, Alan calcula que suas forças devem estar em torno dos ranks C e D, respectivamente. Isso lhe dá uma referência de quão fortes são as pessoas normais neste mundo, e ele decide trabalhar duro para alcançar o nível deles. Enquanto isso, as mulheres dizem a Alan para não ficar muito chateado com a derrota, quando ele claramente nem se importa com isso. Rodin lhe diz que ele já é mais forte que Dita, mas ainda não se juntará às caçadas até que possa vencê-lo. Alan concorda com a condição e pensa que se conseguir subir de nível sua habilidade de invocação mais uma vez, antes que o inverno chegue, provavelmente poderá vencer Rodin e se juntar à caça. Alguns meses depois, a habilidade de invocação de Alan atinge o nível 4, e ele desbloqueia criaturas de rank E, junto com um novo tipo de criatura. Ele tem que fundir criaturas já existentes para criá-las, mas desta vez tem mana suficiente para experimentar livremente. Enquanto Alan verifica as melhorias em seus atributos, ele nota uma nova habilidade chamada Armazenamento. E ao ativá-la, encontra um buraco negro quadrado no meio de seu grimório. Ele imediatamente atesta colocando gravetos e pedras dentro, e descobre que pode armazenar uma quantidade ilimitada de coisas dentro da caixa de armazenamento, desde que caiba na entrada. Isso confunde Alan, porque a habilidade de armazenamento definitivamente parece uma habilidade de fim de jogo, e um iniciante de nível 3 como ele não deveria tê-la. Ele se pergunta se os devs cometeram um erro ao dar a habilidade de armazenamento a ele quando ele não precisa dela. Mas então se convence de que a razão por trás disso logo lhe será revelada. Mais tarde naquele dia, ele decide criar insetos de rank I, mas não consegue fazer nada. Ele se pergunta se não tem mana suficiente para isso, mas ao que parece, ele precisa de pedras mágicas para criar criaturas de rank I. Por sorte, Alan tinha umas pedras mágicas de rank I de coelhos com chifres guardadas num esconderijo secreto. Ele as pegou para invocar insetos mais fortes, mas não deu certo. Então, ele resolveu jogar a pedra mágica dentro do próprio armazenamento para ver o que acontecia. Funcionou perfeitamente. Ele conseguiu criar uma borboleta de rank, e bem maior do que esperava. Nisso, a mãe dele apareceu, e Alan, num passe de mágica, escondeu aquele Pokémon gigante de inseto atrás das costas até ela ir embora. Em seguida, ele invoca um animal de rank E, que se revela um tigre dente de sabre. Alan quase fez nas calças de susto ao ver aquilo. Mas o dente de sabre era super obediente e forte, e ainda por cima aumentou a força física dele em 10 pontos. Depois Alan decide fundir as criaturas para criar novos tipos, mas descobre que precisa de pedras mágicas para isso também. Ele percebe que vai ter que caçar mais coelhos com chifres e pergunta ao pai sobre eles. E Rodin conta que os coelhos com chifres não vêm mais pra vila, porque cavaram uma trincheira ao redor de tudo no ano passado. Alan fica decepcionado, claro, mas logo encontra uma chance de aprender mais. Enquanto Krina transformava uma sessão de treino com Dogora numa surra daquelas, Alan pergunta a Pel sobre as pedras mágicas, já que ele era o mais instruído do grupo. Pel explica que as pedras colhidas de monstros podem ser usadas para fazer ferramentas mágicas, mas só as de rank D pra cima são realmente úteis. Ele diz que as pedras mágicas de rank e são tão inúteis que dá pra encontrar jogadas por aí, e logo ele acha uma no próprio campo de treinamento deles. Isso dá uma nova esperança a Alan, que sai pela vila recolhendo todas as pedras mágicas que consegue. Depois disso, ele vai para as planícies e cria todas as invocações que pode, enquanto se pergunta quais seriam suas habilidades. Uma forte rajada de vento faz a carta de pássaro voar longe, e seu falcão aparece para avisá-lo do perigo. Nisso, um javali filhote o ataca e o derruba no chão, mas sua invocação tipo grama o cura. A borboleta coloca o javali em transe, enquanto o dente de sabre o finaliza. E quando um segundo javali o ataca, uma criatura tipo javali surge para defendê-lo. No entanto, tudo aquilo era Alan de Lulu, e nos fazendo perder tempo, porque ele acha que é assim que um invocador deve lutar. Ele sabe que não existem guias de jogo neste mundo, e que precisa descobrir tudo sozinho. Ele sente que todas as classes de criaturas têm um papel específico no combate, e decide basear sua estratégia nelas. Alan chama todas as suas criaturas e pensa que insetos aplicam debuffs no inimigo, enquanto feras causam dano. Pássaros coletam e repassam informações. Tipos grama curam, e invocações tipo pedra defendem. Ele percebe que pode fazer o trabalho de um grupo inteiro sozinho, e é por isso que a classe de invocador tem um potencial tão alto. Agora ele entende que a habilidade de armazenamento foi dada a ele para que pudesse carregar milhares de pedras mágicas com segurança o tempo todo, e jura se tornar a pessoa mais forte do mundo. Alguns dias depois, o chefe da vila convida Alan, Rodin e Gerda à sua mansão para conversar sobre algo. Enquanto os adultos batem papo com o chefe, Alan se empanturra com umas frutas do dragão espinhosas, como se não houvesse amanhã. O chefe diz que os chamou para informar que no próximo mês, o barão fará uma visita pessoalmente. Rodin e Gerda ficam chocados ao saber que seu senhor visitará a humilde vila, mas Alan não pensa muito bem daquele idiota que exige que caçem 20 grandes javalis todo o inverno.
O chefe explica que o barão quer ver as caçadas de javalis porque está bem curioso, e Dita não fica nada feliz que suas batalhas de vida ou morte sejam só entretenimento para um nobre. Roden, por outro lado, não vê problema nisso, mas ele quer saber por que o chefe convocou Alan junto. O chefe responde que o barão sente falta da ilha Epstein, então Alan vai atendê-lo e basicamente servir de guia pela vila e pelas caçadas. Roden pede ao chefe para mandar o próprio filho para isso, mas o gorducho responde que seu filho, Pele, é bem tímido e não conseguirá satisfazer o barão. O chefe diz que Alan terá que manter o barão entretido durante toda a sua estadia na vila. E Alan não acha que quer fazer isso. No entanto, pensando melhor, ele percebe que pode usar essa chance para impressionar o barão com sua inteligência e habilidades. E isso pode ajudá-lo a se tornar um plebeu mais rápido do que caçar albarrirones e javalis gigantes. Mesmo sendo uma chance remota, Alan concorda com o pedido do chefe de guiar o barão. Logo depois, o barão Granvel chega à vila, acompanhado da ordem de cavaleiros liderada pelo capitão Chenov. O chefe da vila dá as boas-vindas ao barão, que trouxe sua filha Cecily junto. Eles visitam a casa do chefe, onde Alan está trabalhando como servo temporário. Granvel elogia o trabalho duro do chefe em manter uma vila tão bem sucedida. Ele diz que nos últimos 15 anos não houve vila mais bem sucedida do que a Vila Crina deles. O chefe da vila aceita humildemente o elogio, e então Granvel se desculpa por pedir mais carne de javali todo ano. Ele diz que sabia que estava colocando um fardo extra nos aldeões por isso, mas não podia desobedecer uma ordem do próprio rei. De repente, ele fica furioso e diz que a culpa é toda do Visconde Carnal, que deliberadamente chamou a atenção do rei para as caçadas de javalis durante o encontro só para colocá-los numa situação difícil. Seu mordomo pede para ele se acalmar um pouco, porque a raiva dele está assustando o chefe da vila. Nisso, a comida é trazida à mesa para acalmar os ânimos de todos. Assim que Granvel e a filha dão uma mordida, ficam encantados com o sabor delicioso, e logo perguntam ao chefe que tipo de carne é aquela. Ele hesita em dar uma resposta, e Alan intervém neste ponto, explicando que é um prato feito com carne de albarriro, e que o pássaro no prato dele foi caçado ontem mesmo para garantir o sabor mais fresco. Ele explica mais detalhes bobos sobre o prato, e o barão fica impressionado com a confiança e clareza do garoto. Ele pergunta ao chefe se aquele é seu filho, e o chefe responde que o menino é filho de Rodan. Zenoff lembra de tê-lo visto da última vez que esteve na vila também, e Alan o cumprimenta, dizendo que será o guia deles para a viagem de caça no dia seguinte. Granvel fica impressionado mais uma vez com os modos de Alan e pergunta se o pai dele é um cavaleiro. O chefe responde que o pai de Alan é um servo, e isso irrita a filha mimada de Granvel, Cecil, que pergunta ao chefe como ele ousa deixar um servo na sala de jantar com eles. O pai dela a repreende imediatamente, lembrando que os servos também são membros do território deles, e ela não pode tratá-los como se fossem menos que humanos. Cecil pede desculpas ao pai na hora, antes de lançar um olhar de desprezo para Alan, que na verdade nem a leva muito a sério. Depois disso, Zenoff diz a Alan que eles estão ansiosos para saber os detalhes da caçada de amanhã. Ele diz que a meta de caçar 20 javalis em um inverno é demais, e se os aldeões não conseguirem dar conta, os cavaleiros assumirão. Cecil concorda com ele, e diz que seria tão legal ver os cavaleiros caçando os javalis em vez de uns aldeões estúpidos. O barão também acha uma boa ideia e diz que assim que os cavaleiros aprenderem o básico, eles podem assumir o trabalho. De repente, Alan se manifesta para salvar a dignidade de sua vila, e diz que os cavaleiros não serão necessários, porque os aldeões podem facilmente caçar 20 javalis sozinhos. Ele decide apostar a honra da vila e diz a todos que o desempenho deles amanhã tirará todas as dúvidas. No dia seguinte, a comitiva inteira segue para a floresta para observar a caçada de javalis, e Alan os leva a uma torre de observação construída especificamente para que pudessem vivenciar a caçada sem perigo. Cecil ainda não fala com eles sem zombar, mas assim que todos chegam ao ponto de observação, Alan começa a guiá-los passo a passo pela caçada. Logo, Roden e os servos chegam lá, vestidos com armaduras feitas de couro de javali. Alan agradece ao barão por conceder permissão para usarem o couro de javali restante para fazer armaduras, em nome de todos. Depois disso, a unidade de isca corre para encontrar e atrair o javali, e Alan diz a todos para terem paciência, porque esse processo leva bastante tempo. Enquanto esperam, Chenov pergunta a Alan sobre Crina, e ele responde que ela está indo muito bem. Chenov fica feliz em ouvir isso e diz que um tutor será enviado depois da primavera para prepará-la para o exame de admissão da academia, enquanto Alan ri baixinho, imaginando Crina com a cara nos livros. A equipe de isca leva o javali para a área de caça, e a equipe de tanques usa escudos enormes e resistentes para encurralá-los. Depois disso, os atacantes principais se dirigem à cabeça do javali para esfaqueá-lo, e em seguida, os novatos o atacam por trás usando lanças longas. Alan explica como os novatos atacam apenas uma ou duas vezes para ganhar experiência, e geralmente não recebem armadura porque o risco para eles é mínimo. Cecil começa a sentir náuseas ao ver o javali sendo esfaqueado repetidamente, e quando Rodin dá o golpe final no pescoço, ela desmaia. Tanto Chenov quanto Granvel ficam totalmente impressionados com as habilidades dos aldeões e decidem deixar a caça de javalis inteiramente a cargo deles.
De repente, mais 2 javalis vêm correndo em direção a eles. Zenoff imediatamente diz ao seu vice-capitão para preparar os cavaleiros para ajudar os aldeões. Mas Alan diz que não há necessidade, porque os aldeões estão preparados para tais incidentes. No chão, Rodan diz a todos para segui-lo e agerda em 2 grupos, e eles usam a mesma estratégia para imobilizar os javalis e caçá-los. Alan diz ao Barão e a Zinoff que todo caçador que se preze sabe que deve caçar todas as presas que isca, porque se deixarem qualquer presa escapar, são péssimos caçadores. No entanto, ele sabe que isso era possível antes deste ano, principalmente porque faltava bom equipamento aos aldeões. A maioria dos produtos da caça ia para os impostos, então eles não podiam se dar ao luxo de melhorar suas ferramentas. No entanto, eles de alguma forma economizaram o suficiente para melhorar suas lanças um pouco a cada ano, e esse aumento gradual os tornou muito mais eficientes ao longo dos anos. Com a armadura do ano passado, agora são fortes o suficiente para formar 2 equipes e derrotar 2 javalis ao mesmo tempo. E Alan fica aliviado que a aposta que ele fez na hora de sua vila valeu a pena. Granbel diz que com 3 javalis caçados, restam apenas mais 17 para este ano. Mas Alan o corrige, dizendo que eles já caçaram 7 javalis antes de ele chegar, então só faltam mais 10. Granville fica satisfeito em ouvir isso, e diz que não precisam enviar cavaleiros para ajudar os aldeões. Alan responde que seu pai e os outros ficaram felizes em saber, e depois disso, ele diz que tem 2 pedidos a fazer a ele. O primeiro pedido é ter couro de javali suficiente para fazer mais 2 escudos gigantes e caçar mais javalis, e o senhor concorda de bom grado. O segundo pedido, no entanto, é um pouco complicado, porque Alan diz que eles precisam de itens que não costumam estar disponíveis para servos, especialmente bebidas alcoólicas. Granvelle não entende a necessidade disso, e Alan explica que à medida que caçam mais javalis a cada ano, os aldeões terão um excedente de carne que perderá seu valor. É por isso que ele quer que os servos a troquem por bebida, para evitar que a economia entre em colapso. Granvelle pergunta por que ele está pedindo bebida especificamente, e Alan se vira para Zenoff, dizendo que, como guerreiro, ele entenderá. O Capitão da Noite comenta que nada funciona melhor que álcool para manter o moral dos guerreiros alto, e diz ao Barão que o pedido faz todo o sentido. Granvelle concorda com ambos os pedidos e então elogia Alan pelo ótimo trabalho que fez hoje, mas Cecil não fica feliz que outra pessoa esteja recebendo a atenção do papai dela. Ela amaldiçoa Alan enquanto volta para casa, mas quase cai do cavalo ao fazer isso. Alan fica feliz em vê-la ir embora e pensa que nunca mais terá que vê-la. Bem, ele acaba encontrando-a e a Granvelle no dia seguinte, porque o Barão quer recompensar as pessoas que o fornecem com carne deliciosa todo ano. Alan fica animado, esperando que sejam promovidos a plebeus. E é exatamente isso que acontece. Granvelle declara que Rodan, Dirta e suas famílias serão agora promovidos ao status de plebeus. Todos se curvam para agradecer ao Barão e Alan mal consegue conter sua empolgação. Ele pensa que agora pode ir além das fronteiras da vila e caçar monstros maiores e mais poderosos. Granvelle então declara que qualquer servo que tenha participado das caçadas por 10 anos ou mais também será promovido a plebeu e pede a Rodan e Dirda que preparem uma lista. A propósito, ele lembra que o rei queria promover a vila Crina como exemplo para todas as vilas do reino e estava curioso sobre como a caçada de javalis começou. Rodan fica com uma cara meio azeda ao ouvir isso. E Dirda diz que a história é um pouco pessoal para seu melhor amigo, então ele a contará em seu lugar. Ele diz que 13 anos atrás, quando o trabalho para construir esta vila começou, cerca de 100 servos vieram de outras vilas para populá-la. Depois de meses de trabalho duro, eles conseguiram limpar uma área considerável e cultivar plantações nela. Mas no inverno, um grande javali os atacou, comendo a maior parte da comida que tinham guardado. Os servos ficaram arrasados, e então Rodan se adiantou, sugerindo que caçassem o javali pela carne. Os servos o seguiram para a batalha sem armas ou conhecimento adequados, mas com apenas seus equipamentos agrícolas, conseguiram abater um javali. Granvelle diz que eles deveriam se orgulhar disso e pergunta por que isso incomoda tanto Rodan. Gerda explica que eles perderam um amigo na caçada que não teve a sorte de subir de nível e ter seus ferimentos curados. Gerda diz que tentou convencer Rodan repetidamente a não se culpar por isso, mas ele não para de fazer isso. Alan agora entende por que seu pai correu para salvar aquele plebeu estúpido no ano passado. Granvelle também pede desculpas por tocar no assunto, mas então diz a Rodan que a vila não teria chegado a este ponto se ele não tivesse iniciado a primeira caçada de javalis. Ele decide recompensá-lo por isso e pergunta o que ele quer. Alan insiste para o pai pedir uma bebida de qualidade, mas em vez disso, Rodan pede ao Barão para deixar seu filho trabalhar em sua propriedade. Ele diz que Alan é sábio e corajoso e que pode fazer qualquer trabalho que um adulto possa fazer. Alan entra em pânico ao ouvir isso, porque assim ele não poderá caçar monstros e subir de nível. Mas Granvelle gosta da ideia. Até seu mordomo concorda que Alan será uma ótima adição à equipe deles. E então Granvelle declara que ele é bom demais para ser apenas um criado comum. Então será um criado pessoal de sua família. Alan nem sabe o que esse cargo significa, mas Cecil fica enojada que um servo vá morar com eles na mansão. O mordomo confunde o cérebro racista dela, lembrando que Alan agora é um plebeu, mas ele está ocupado pensando numa desculpa para sair dessa situação.
No entanto, ao ver o pai chorando lágrimas de alegria por conseguir essa oportunidade para ele, Alan aceita seu destino. Logo, ele se prepara para partir para a propriedade do barão, e todos se reúnem para se despedir dele. Creena está muito triste por ir, e Alan decide animá-la com um duelo final. Ela concorda de bom grado, mas assim que o duelo começa, Alan leva a melhor. Todos ficam surpresos ao ver isso, especialmente Creena, e a razão é que Alan estava estocando cartas de pássaro que aumentam sua agilidade. Ele consegue dominar Creena e aponta a espada para o pescoço dela. Ela não consegue acreditar que perdeu, mas Alan lhe diz que foi um empate e que eles podem resolver a luta quando se encontrarem no futuro. Depois disso, ele se despede dos irmãos, assim como de Gerda e Matilda. Dagora e Pele também os observam do outro lado da cerca, e Pele chuta o usuário de machado na bunda para mandá-lo ir se despedir de Alan. Dogora trouxe uma pequena adaga para Alan como presente de despedida, mas ainda não consegue falar com ele sem uma atitude desnecessária. Depois disso, Hatim e Cia acompanham Alan até o comboio do barão, com uma despedida triste, mas cheia de esperança. Ele deixa a vila para um futuro diferente do que ele queria. Logo depois, Alan chega à propriedade Granville, no meio da cidade, e fica deslumbrado com a riqueza e o luxo da família do barão. Não muito tempo depois, ele consegue seu primeiro trabalho, que é se tornar uma escada para Cecily subir e colher frutas da árvore. Ela fica mandando ele ir para a esquerda, depois para a direita, e então o amaldiçoa quando eles acabam no mesmo lugar. Alan fica irritado com ela e deseja que pelo menos ela tivesse coxas grossas, porque aí ele a teria escutado de bom grado. Cecily diz que não consegue alcançar as frutas porque ele é um rei baixinho, e Alan diz a ela para subir nos ombros dele em vez de ficar sentada para aumentar o alcance. Cecily percebe que é uma boa ideia, mas avisa Alan que ele será imediatamente demitido se a deixar cair. Ela sobe nos ombros dele e começa a colher as frutas, e Alan está quase no limite da paciência enquanto ela consegue. No entanto, assim que ela dá uma mordida na fruta, cospe porque é amarga, e Alan diz que, segundo um ditado, frutas em árvores altas nem sempre são doces. Cecily pergunta se ele sabia que a fruta seria ruim, e Alan age educadamente dizendo que não tinha ideia. Cecily apenas zomba dele, e então manda ele ir imediatamente ao mercado comprar uma fruta doce para ela. Alan preferia fazer isso a conversar com uma megera como ela, quando de repente uma sombra enorme cobre a mansão inteira. Alan olha para cima e vê um dirigível gigantesco sobre eles e não consegue parar de ofegar com a visão magnífica. Cecily, no entanto, o chama de idiota caipira, porque aquilo é claramente um navio mágico. Alan lembra como Pel uma vez lhe disse que pedras mágicas podiam ser usadas para alimentar ferramentas mágicas, e ele se pergunta como elas poderiam alimentar algo tão grande. Ele não consegue parar de olhar com um sorriso idiota no rosto, e Cecily manda ele ir ao mercado quando terminar. Na manhã seguinte, Alan acorda num barracão coberto de teias de aranha, porque é o seu novo quarto. Ele se sente revigorado depois de uma boa noite de sono, e então se sente ainda melhor porque suas invocações, tipo grama de rank, cheiram muito bem e reduzem o tempo de recarga de mana dele. Alan está com vontade de vencer suas tarefas do dia, mas primeiro ele vai tomar café da manhã no refeitório de todos os servos. Lá, ele cumprimenta o chefe dos servos, Rick, que pergunta se ele está se dando bem com Cecily. Alan pensa em como aquela pirralha de cabelo roxo está sempre mandando nele, e Rick começa a ter pena dele. Ele diz a Alan que a vida de um criado pessoal não é fácil e se ele tivesse sido um criado comum, Cecily o teria incomodado bem menos. Alan pergunta a Rick qual é exatamente a diferença entre um criado comum e um criado pessoal, porque ninguém lhe deu uma resposta clara antes. Rick diz que mordomos, chefes de cozinha e outros cargos importantes são chamados de servos de alto escalão, e os de baixo escalão incluem cocheiro, cozinheiro, jardineiro, criado pessoal e camareiras. Todos os servos de alto e baixo escalão são considerados parte da família, mas os criados comuns são ajudantes ocasionais e não contam como membros da família. Alan faz anotações da explicação e pergunta a Rick se os servos são realmente considerados parte da família do nobre. Rick afirma, e Alan finalmente entende porque seu pai ficou tão emocionado quando ele se tornou um criado pessoal. Alan vê o Barão Granvelle com ainda mais respeito agora e jura trabalhar duro para ganhar sua confiança. Mais tarde, ele ajuda a arrumar a mesa do café da manhã para o Barão e sua família, e fica surpreso ao ver que eles estão comendo a mesma sopa simples e pão que os servos. Alan se pergunta se o Barão está falido ou se ele simplesmente gosta de economizar, tipo um bom mineiro. A esposa do Barão elogia Alan, dizendo que ele aprendeu rápido o básico de ser um servo, e ele responde que é graças aos ensinamentos dos mais experientes. Isso impressiona ainda mais a dama, que comenta que Alan é bem inteligente e educado para um servo, viu? Granville acrescenta que Alan também não tem um talento, o que deixa Cecily curiosa. Ela aproveita para se gabar de ser uma maga, e Alan fica impressionado, afinal era um talento de 2 estrelas no menu do jogo. Ela declara toda orgulhosa que seu irmão mais velho, Mihai, é um espadachim, mas o outro irmão, Thomas, parece chateado com a conversa. O barão repreende Cecily, lembrando que ela não deve se gabar de talentos de jeito nenhum. De repente, Thomas começa a chorar, dizendo que é o único sem talentos, e o barão o anima, dizendo que ele vai para o colégio de nobres na capital. Tommen chora que não quer isso, e sim, quer ir para a cidade da academia, igual ao irmão Mihai.
O barão diz que não é possível, pois só quem tem talentos vai para a cidade da academia, e o resto vai para o colégio de nobres. Ele começa a contar que também nasceu sem talento, então foi para o colégio, onde conheceu a esposa e formou uma família. Ambos dizem a Thomas para não perder a esperança, e Cecily desconta a frustração em Alan, lançando-lhe um olhar de nojo. Mais tarde, Alan tem meio dia de folga e decide bater perna pela cidade para aprender mais sobre ela. Ele vê um monte de aventureiros entrando na guilda e logo os segue, perguntando à recepcionista se também pode virar um. Ela pergunta a idade dele e, ao saber que ele tem só 8 anos, manda ele voltar daqui a 4, pois precisa ter no mínimo 12 para ser aventureiro. Ele se recusa a desistir e começa a coletar informações ali pela guilda. Vai ao quadro de avisos, onde estão as recompensas por vários monstros. Descobre que os mais fracos, tipo coelhos com chifres, valem só uma moeda de cobre, mas os mais fortes, como goblins e orcs, podem render moedas de prata. Nisso, um aventureiro parrudo o chama por trás e diz que ali não é lugar para criança. Alan educadamente diz que já está de saída, e do nada pergunta por que não tem local de surgimento nos cartazes dos monstros. O aventureiro entra na onda e responde que são monstros comuns, encontrados em qualquer lugar, então não precisa de local de surgimento. Ele percebe de repente que está ensinando um pirralho de graça, e mais uma vez, manda Alan ir para casa. Alan percebe que o Sr. Crop Top é na verdade um banana, e pergunta onde pode encontrar monstros de cada nível de dificuldade. O aventureiro diz que os de rank mais alto ficam longe de assentamentos humanos, e os mais poderosos nas montanhas do Dragão Branco. Alan se aproveita do banana e pergunta sobre o monstro com uma recompensa de 200 moedas de ouro. O aventureiro responde que ele é muito poderoso e rápido, então é melhor deixar monstros assim para os cavaleiros, né? Alan então pergunta sobre o Dragão Branco, que tem uma recompensa de 1000 moedas de ouro na cabeça. E o banana responde que o Dragão Branco é o monstro mais forte da região, então ninguém consegue derrotá-lo. Contudo, há enormes reservas de mitril precioso em sua montanha, então a recompensa por ele só aumenta, mas ninguém quer arriscar a vida. Alan conclui que se a recompensa pelo Dragão Branco não para de subir, o mitril na montanha deve valer uma fortuna. Nisso, os membros do grupo do Banana Raven chegam e começam a discutir qual pub visitar hoje. Alan aproveita para agradecer Raven e sai da guilda para focar nos outros planos do dia. Ele corre para o portão da cidade a toda velocidade e o guarda o para pedindo a permissão para sair. Alan mostra o brasão da família Granville e o guarda se desculpa por tê-lo parado, claro. O guarda abre os portões e Alan corre para fora, todo animado, esperando abater muitos monstros e ganhar um monte de experiência. Vigard fica preocupado e pede para Alan levar alguém para protegê-lo, mas ele não ouve e logo some de vista. Ele decide não ir muito longe da cidade, senão os monstros seriam muito difíceis para ele, mas está confiante de que pode derrubar monstros Rank D facilmente. Ao chegar na floresta, Alan primeiro invoca seu falcão Rank e testa o quão bem ele obedece suas ordens. Ele descobre que o pássaro é inteligente o suficiente para seguir instruções simples e decide usar suas habilidades para procurar monstros. Ele invoca mais 5 falcões e os envia para patrulhar a área, e enquanto isso, invoca um tigre dente de sabre. Alan testa a inteligência dele também e descobre que o gato gigante é burro demais para seguir ordens, preferindo rolar no chão. Logo depois, um dos falcões volta com boas notícias e Alan o segue para caçar uns monstros. O falcão o leva longe demais, mas por sorte, há um bando inteiro de goblins esperando para serem caçados ali. Eles notam Alan antes que ele possa invocar qualquer criatura e tentam atacá-lo, mas Alan invoca imediatamente 5 dentes de sabre para protegê-lo. Os goblins hesitam em atacá-lo e Alan dobra a aposta, invocando mais 5 dentes de sabre atrás deles. Ele comanda seus pokémons a atacar e eles começam a dominar os goblins, mas não sem sofrerem alguns danos, claro. Alan invoca a borboleta que usa sua habilidade especial para dar melatonina aos goblins, para que eles durmam. Uma vez que são alvos fáceis, Alan joga uma pedra em um goblin, mas descobre que ainda não é forte o suficiente para matá-los com um ataque à distância. Ele deixa seus dentes de sabre terminarem o serviço e ganha 1000 de experiência por caçar 5 goblins. Alan sente que tirou a sorte grande, porque goblins são fáceis de derrotar e dão uma boa quantidade de experiência. Ele colhe as pedras mágicas e então ordena aos falcões que encontrem mais grupos de goblins por perto. Ele continua procurando e derrotando goblins um por um, e ao cair da noite já tinha derrotado 80 goblins e 5 coelhos com chifres de brinde. Alan faz malabarismos com as pedras mágicas enquanto celebra subir 2 níveis no mesmo dia, e simplesmente pensa que é o melhor dia da vida dele. Ele planeja caçar mais monstros e pede aos falcões para acharem mais presas, mas eles balançam a cabeça, decepcionados, porque não vem com visão noturna embutida, né? Alan entra em pânico ao ouvir isso, porque contava com os falcões para guiá-lo de volta para casa, mas ele de alguma forma consegue encontrar o caminho sozinho. Ao longo do mês, Alan sai para caçar monstros em cada um dos seus dias de folga e atinge o nível 12. Ele também consegue umas bolas de ferro feitas sob medida para jogar nos monstros, para causar mais dano. Ele se sente feliz com o progresso e pensa que é hora de ser mais ambicioso e caçar monstros ainda mais fortes. Com esses pensamentos na cabeça, ele entra sorrateiramente na mansão à noite, mas leva um susto ao ver a figura imponente do mordomo-chefe,
que o procurava por toda parte. O mordomo o leva até Granvelle, que primeiro elogia Alan por ter se tornado um ótimo criado em apenas um mês de trabalho. No entanto, ele está bem curioso sobre como Alan passa suas folgas, porque ele sempre sai da mansão de manhã e volta tarde da noite. Alan entende por que o barão estaria curioso e decide dar uma resposta honesta, sem rodeios. Ele responde que vai à floresta caçar monstros, e o barão fica ainda mais intrigado agora. Ele pergunta o motivo e Alan logo usa o nome do pai, dizendo que é filho de Rotten, o caçador de javalis, e que a caça corre em suas veias, é claro. Essa resposta é suficiente para convencer o barão, e ele diz a Alan que ninguém pode impedi-lo de seguir os passos do pai. O mordomo então pergunta o que ele faz com a carne de coelho com os chifres que caça. Porque se ele vender para os açougueiros, isso pode causar um escândalo. Alan não pode revelar que caça mais do que coelhos com chifres e botar tudo a perder. Mas aí o mordomo diz que a família Granvelle vai comprar a carne de coelho com chifres dele por um preço melhor que qualquer açougueiro da cidade. E ele ficou pulando de alegria com a notícia. 6 meses depois, Alan está em mais uma caçada e se pergunta quantos coelhos com chifres deveria caçar hoje para fazer uma graninha. De repente, seus falcões voltam de uma vez e parecem super ansiosos com o que encontraram. Alan segue e descobre que os falcões o estão levando mais longe que o normal. Logo, ele dá de cara com uma equipe de aventureiros lutando contra goblins, e os reconhece como as pessoas que viu na guilda mais cedo. Raven está gravemente ferido e as duas garotas não querem deixá-lo, mas também não conseguem lutar contra os goblins sozinhas. Alan pula para ajudar e joga suas bolas de ferro nos goblins, mas só consegue feri-los, sem dar cabo deles. Ele nem pode usar suas invocações na frente de outras pessoas, mas, por sorte, é forte o suficiente para não precisar delas contra goblins, graças aos buffs de suas invocações. Ele saca sua adaga e derrota 3 goblins no tempo que a garota do tapa-olho leva para derrotar um. Ela imediatamente corre para Raven, que está em péssimas condições, e a sacerdotisa não tem mana suficiente para curá-lo. Alan salva o dia de novo e diz que tem uma erva medicinal que pode ajudar. Ele invoca uma folha especial que criou usando as habilidades de sua invocação de planta, e que milagrosamente cura a ferida de Raven sem deixar cicatriz. Alan usa outra folha para tratar a ferida da garota do tapa-olho, e o grupo todo fica super grato por ele ter usado itens de cura de altíssimo nível neles. Alan decide voltar a caçar, mas Raven o impede, perguntando como podem pagar essa dívida. Alan não quer perder tempo, então pede que guardem segredo sobre suas habilidades. E como todos insistem em fazer mais, ele pede que coletem 100 pedras mágicas de rank e para ele. Depois de alguns dias, ele conclui que a folha medicinal que criou é mais eficaz que a erva usada para tratar a ferida do pai dele, então deve usá-las com cuidado. Ele também percebe que ganha mais experiência caçando goblins com suas invocações do que caçando sozinho. No entanto, o que mais o confunde é o comportamento dos falcões. Ele invoca um falcão e pergunta por que ignorou suas ordens de procurar goblins apenas num raio de 5 km. O pássaro fica nervoso ao ouvir isso, mas quando Alan pergunta se ele queria salvar o aventureiro ferido, ele balança a cabeça em afirmação. Alan de repente percebe que suas invocações são mais do que meras ferramentas para seguir suas ordens, e que elas têm sentimentos como qualquer criatura comum. Logo depois, o capitão dos cavaleiros Senoff chega à mansão do Lord Granville para jantar, e fica impressionado com a comida. Ele pergunta que diabo de iguaria é essa, e Cecily responde que é carne de um coelho com chifres que Alan caçou. Genoff fica impressionado e diz que não esperava menos do filho do lendário caçador. Ele então informa Alan que a Vila Carina também atingiu a cota de 20 grandes javalis neste inverno, e Alan não fica muito surpreso ao ouvir isso. Thomas, irmão de Cecily, de repente começa a reclamar e pergunta por que eles não receberam carne de javali este ano, apesar de mais caçadas. Alan percebe que Thomas está levantando um ponto válido, porque ele não viu ninguém comer carne de javali por aqui. Ele se pergunta se o rei ganancioso guardou tudo para si, e isso faz sentido para ele. Granvelle, no entanto, repreende Thomas, dizendo que ele não deveria ser egoísta, e Alan sente pena dele, porque até os servos comem mais carne que ele. A esposa de Granvelle diz que é uma pena não terem carne de javali, pois queria preparar vários pratos de carne na festa de inverno. Thomas tem uma ideia ao ouvir isso, e pede a Alan que casse um cervo branco da próxima vez. Mas Cecily fica ofendida, possessiva com seu servo, e diz ao irmão que só ela pode dar ordens a ele. Lady Granville diz aos filhos que estão sendo bobos, porque um cervo branco seria muito difícil para o Alan caçar. Mas ele não está pronto para recuar desse desafio. Ele aceita a missão de caçar um cervo branco, e enquanto todos estão felizes e animados, Shinoff fica curioso para saber como Alan vai conseguir. Logo depois, o inverno chega e Alan vai à floresta para fazer um boneco de neve, mas ele é bem ruim nisso. De repente, seu falcão chega lá depois de descobrir um cervo branco, e Alan o segue imediatamente até um cervo branco gigante que está se banqueteando com alguns goblins. Alan fica meio chocado ao vê-lo de perto e se prepara mentalmente para a caçada. Ele primeiro invoca seus sapos e os ordena a provocar o cervo, e eles começam a pular como uns idiotas. O cervo branco cai nessa e avança contra os sapos para esmagá-los sob seus cascos.
Alan espera o último momento para ordenar que seus sapos voltem para ele, e então corre um pouco à frente antes de invocá-los novamente. Eles provocam o cervo de novo, forçando-o a persegui-los, e Alan repete essa estratégia de provocar e correr repetidamente até atraí-lo para o lugar onde estava brincando na neve antes. Assim que o cervo chega àquele lugar, ele cai num fosso que Alan havia cavado com antecedência, e ele fica feliz que sua estratégia funcionou. Com o cervo branco preso num fosso apertado, Alan tem toda a vantagem que precisa para dar cabo dele. Logo depois, ele chega à mansão com a carcaça gigante do cervo branco, e todos os servos saem correndo com lanças. Temendo a chegada de um monstro ao portão, a carcaça do cervo engatinha um passo de cada vez, e Alan pede aos servos que o levem até Thomas. Os servos piram, pensando que o monstro pode até falar, mas aí Alan rasteja para fora dele, dizendo que essa coisa é mais pesada que a sua mãe. Logo, a família Granvelle também sai e fica sem palavras ao ver o cervo branco que Alan caçou. Thomas fica radiante e diz à mãe que agora terão algo delicioso para servir na festa de Ano Novo. Ele corre para agradecer Alan, que dedica o monstro a ele, mas em sua mente jura nunca mais caçar um cervo branco, porque levou muito tempo, e rendeu só 2.500 Chipipu. Enquanto isso, o Lord Granvelle fica chocado com isso, e pergunta ao mordomo se eles têm certeza de que Alan não tem talento, porque ele nunca ouviu falar de um garoto de 8 anos caçando um monstro rank 6 sozinho. Ele ordena ao mordomo que reinvestigue o assunto, e ele imediatamente se dedica a isso. Logo depois, o mordomo chama Alan ao seu escritório para dizer que ele está recebendo uma promoção para se adequar melhor às suas habilidades. Ele diz que Alan está sendo promovido a caçador oficial, que tem duas funções principais. Primeiro, ele tem que caçar monstros para fornecer carne para a família. E segundo, ele tem que resgatar quaisquer cidadãos que estejam sendo atacados por monstros. Alan percebe que agora ele é tecnicamente um caçador empregado pelo próprio barão, e pode farmar à vontade, chamando de trabalho. Além disso, a promoção vem com um belo aumento no salário. E agora ele recebe 100 moedas de prata por mês. Alan percebe que o mordomo está finalmente pensando em economizar, porque pagando-lhe uma quantia fixa, ele não precisa pagar uma quantia maior por monstro, já que o cervo branco sozinho valia mais de 100 moedas de prata. No entanto, ele não tem problema com esse arranjo, porque agora só precisa caçar monstros suficientes para fornecer carne para a família do barão e pode usar o resto do tempo para caçar goblins e farmar experiência. Ele aceita a posição e diz que começará a caçar monstros em tempo integral amanhã, mas o mordomo diz para ele ter calma, porque não vai caçar todo dia. Ele ainda tem que servir Cecily e cumprir suas tarefas regulares. Depois disso, pode caçar apenas uma vez por semana. Alan não fica feliz em ouvir isso, mas ainda não pode deixar essa chance escapar, então ele humildemente aceita a posição. Logo, a primavera chega e, com ela, um navio mágico gigante desce sobre a cidade. Alan está lá com Cecily, que espera ansiosamente pelo retorno de seu irmão mais velho, Mihai. Mas Alan está apenas curioso sobre como o navio mágico se mantém flutuando. Logo, Mihai sai do navio e Cecily corre para abraçá-lo. Ela começa a falar o quanto sentiu falta dele e depois faz bico porque ele não cumpriu a promessa de vir vê-la nas férias de verão. Alan percebe que Cecily é próxima do irmão e decide causar uma boa primeira impressão. Ele se aproxima de Mihai e se oferece para carregar suas malas. E Mihai fica curioso sobre o novo servo. Cecily fica discretamente orgulhosa ao dizer que Alan tem dupla função como seu criado e caçador oficial. E Mihai fica impressionado. Ele elogia Alan, dizendo que ele deve ser muito talentoso, e Alan percebe que ele é o mais sensato dos filhos do barão. Com isso, Mihai dá a Cecily um presente que comprou para ela na capital, e ela o leva alegremente para casa para falar sobre a escola dele. Vendo-os assim, Alan começa a sentir falta da família e se pergunta como estão seus irmãos. Logo depois, Alan caça alguns monstros para sua cota semanal e os leva de volta à mansão, onde os chefes ficam muito felizes em ter bons ingredientes para trabalhar. Nesse momento, Rick chega e diz a Alan que Mihai está tendo uma sessão de treino com Zenoff agora, e ele vai imediatamente ver. Ele descobre que Mihai é bem habilidoso, acompanha o capitão dos cavaleiros, mas Zenoff não luta muito tempo, e diz que ele melhorou muito desde que foi para a academia. Nesse momento, Cecily percebe Alan os observando e o elogia por caçar monstros deliciosos mais uma vez. Mihai também o nota e diz que ele parece forte, então quer treinar com ele também. Com a aprovação do barão, Xenoff dá a Alan sua espada para treinar contra Mihai. E ele não consegue parar de se gabar do fato de poder segurar uma espada de Mithril de verdade. Ele percebe que não pratica desde que deixou a vila e que seus atributos são mais para caça do que para luta. Mas como ele está no nível 20 agora, ele confia em suas habilidades. O treino começa e Alan avança contra Mihai, tentando controlar seu poder para não machucá-lo. No entanto, Mihai prova ser muito superior a ele em todos os aspectos. Alan sente que os ataques dele acertam como um caminhão e que ele é mais rápido. A mãe de Mihai está preocupada, mas Xenoff diz para ela relaxar porque o filho dela treinou muito na cidade da academia e ninguém sem experiência suficiente pode vencê-lo. Suas palavras são provadas certas quando Mihai desarma Alan e o força a admitir a derrota. Mas ele fica impressionado com sua habilidade e força, apesar da pouca idade. Enquanto isso, Alan percebe que Mihai está em uma liga totalmente diferente.
Cecily e Thomas vão até Mihai para elogiá-lo, e Cecily também elogia Alan por aguentar tanto tempo. Enfim, Mihai diz aos irmãos que ficou mais forte depois de limpar uma masmorra durante as férias de verão, o que foi necessário para ele passar nos exames. Ele fala sobre como uma masmorra é como um labirinto com muitos monstros, e Alan sente inveja dele. Ele percebe que Mihai tem talento natural e aprendeu com os melhores professores na cidade da academia. Ele também trabalhou muito duro e, ainda por cima, pode subir de nível 100 vezes mais rápido que ele, porque está na dificuldade normal. Ele começa a sentir um pouco de inveja. E enquanto Mihai diz aos irmãos que voltará para casa nas férias de verão, Alan abruptamente pede para treinar com ele, então. Mihai pede que ele cuide bem da irmã dele em troca, e embora Alan concorde, ele está morrendo de vontade de encontrar uma desculpa razoável para parar de servir a pirralha de cabelo roxo. Logo depois, Mihai parte para a academia. Algumas semanas depois, o Visconde Carnal visita o Barão Granvelle, e enquanto os dois riam diplomaticamente, Granvelle tem ódio ardente nos olhos pelo bastardo ganancioso. Alan lhe serve um prato de carne, e enquanto a boca do coronel começa a salivar, ele se lembra do que Rick lhe disse sobre o Visconde antes. Rick havia lhe dito que Carnal era um rank acima de Granvelle na hierarquia social, e que suas famílias sempre estiveram em desacordo. Alan não se importa muito com isso, e observa enquanto o Visconde ganancioso engole o bife de carne de coelho. Seus olhos se arregalam de surpresa ao provar, e ele comenta que deve ser a carne de javali tão falada. Granvelle afirma por despeito, e Alan sabe que ele nunca desperdiçaria carne de javali com esse porco metido à besta. Enfim, o coronel enche a boca de carne de coelho e pede uma segunda porção que Alan imediatamente traz. Ele se lembra de como Rick lhe disse que o território de Carnal fica do outro lado das montanhas do Dragão Branco, e que eles são ricos porque o dragão está aninhando para o lado de Granvelle, e eles não podem minerar mitril das montanhas. No entanto, o dragão aninhava para o lado do território de Carnal 100 anos atrás, e Alan se pergunta se a família Granvelle intimidou a família dele naquela época. De repente, Granvelle pergunta a Carnal por que ele veio, e o bastardo gordo responde que sua filha mais nova teve sua cerimônia de avaliação recentemente, e ele está aqui para falar sobre isso. Alan fica curioso sobre qual era o talento de seu irmão, mas desvia a atenção para a fofoca dos nobres. O coronel se gaba que a filha não tinha talento, e Granvelle faz uma cara de insatisfeito que deixa Alan confuso. O coronel continua provocando Granvelle, dizendo que é infeliz que 2 de seus filhos tenham talentos, que responde que eles têm que cumprir seus deveres como nobres, não importa as circunstâncias. O incidente todo deixa Alan com muitas perguntas, mas ele percebe que não pode perguntar ao barão ainda. Alguns meses depois, Alan vai se encontrar com o grupo de Raven em seu dia de folga e pede que o ensinem tudo o que sabem sobre monstros Rank C. Eles ficam chocados ao ouvir isso, e Raven o avisa que até aventureiros decentes podem perder a vida contra monstros. No entanto, Alan já virou o exterminador de goblins e deu um sumiço em todos eles da floresta, então ele precisa caçar monstros mais fortes. A garota do tapa-olho diz que eles precisam fazer umas compras antes, e Alan compra uma capa de Homem-Aranha para iniciantes. Ele sai para caçar depois disso, e seu falcão logo encontra um orc Rank C dormindo tranquilamente. Ele imediatamente envia seus tigres Dente de Sabre para atacá-lo, e a emboscada é um sucesso. O orc sofre danos sérios, mas contra-ataca e derruba alguns dos Dente de Sabre. Alan não recua e continua avançando com mais Dente de Sabre, derrotando o orc depois de uma curta luta. Ele fica feliz em caçá-lo e conseguir uma pedra mágica Rank C, mas pensa que precisa trabalhar muito duro para derrotar monstros Rank C sem armadilhas, e ainda mais se quiser alcançar pessoas como Mihai. Nesse momento, seu falcão o alerta sobre outro monstro Rank C, e desta vez é uma formiga gigante blindada. Alan tenta emboscá-la com seus dentes de sabre, mas eles não conseguem penetrar a armadura resistente da formiga e são aniquilados. Alan muda sua estratégia e usa borboletas para colocar o monstro para dormir, e então tenta esfaquear sua barriga para matá-lo. No entanto, sua barriga também é dura como ferro, e a formiga acorda mais cedo do que ele esperava. Alan de alguma forma consegue matá-la depois de ataques repetidos, e embora ele ganhe mais experiência que um orc, ele percebe que precisa de equipamentos muito melhores se quiser vencer monstros assim. Ele pensa que ataques físicos talvez ainda não funcionem nela, mas então ele percebe que seu atributo de inteligência é alto o suficiente, e talvez ele possa aprender magia agora. Então ele usa o presente de seu aniversário de 1 ano como criado para ter uma aula de magia junto com Cecily, que não acha que é uma boa ideia. A professora dela, no entanto, pergunta a Alan se ele tem alguma pergunta e ele vai direto ao ponto e pergunta se pode lançar feitiços. Cecily diz que ele não tem talento, então obviamente não pode, mas a professora dela decide testar. Ele pede a Alan para colocar as mãos perto de um cristal mágico, e se ele brilhar, ele pode lançar feitiços. Alan tem grandes esperanças para si mesmo, mas quando a bola de cristal não brilha, ele sente que sua vida inteira foi uma mentira, e que ele é um fracassado. Alguns dias depois, enquanto o barão e sua família tomam café da manhã, os alarmes de perigo na mansão começam a tocar, e Rick vem correndo informar ao barão que um monstro poderoso chamado Murdegausch está indo em direção à cidade. Barão Granvelle e seu mordomo ficam chocados ao ouvir isso, porque o monstro é conhecido por ser muito perigoso, e o barão imediatamente pede a Rick para chamar o capitão dos Cavaleiros Xenoth. O
mordomo o informa que Xenoph e seus homens estão em uma expedição de caça a monstros e não voltarão à cidade a tempo de lutar contra o Murder Gauch. Granvelle decide pedir ajuda aos aventureiros da cidade e ordenar ao mordomo que os contrate para evacuar os cidadãos em segurança. Alan diz ao barão que também ajudará os aventureiros a combater o monstro, mas Cecily não fica feliz com a sugestão dele. Ela diz a ele que o Murder Gauch é um monstro realmente temível e que ele não pode deixá-la sozinha porque é seu criado. Alan começa a farmar Aura, tirando a gravata borboleta, e diz a Cecily que ele também é o caçador oficial da família, e é seu dever proteger esta cidade de ataques de monstros. Enquanto Alan corre na direção oposta aos moradores aterrorizados da cidade, ele se lembra que o Murder Gauch é um monstro Rank B e os aventureiros desta cidade não têm chance de vencê-lo. Ele não sabe se consegue derrubá-lo também. E ainda por cima, ele está zerado em pontos de mana porque os usou antes para farmar exp de habilidade. Ele logo chega ao portão onde as pessoas correm para a cidade em frenesi porque o monstro já está lá. Guardas ordenam fechar o portão, já que todos estão dentro, mas então o mercador loiro implora para esperarem um pouco, porque sua esposa e filho estão presos numa carruagem. Alan entra em pânico ao ouvir isso, mas ao olhar para fora, descobre como é seu inimigo desta vez. O Murder Gauch é um ogro azul gigante se banqueteando com um cavalo, e assim que termina com eles, começa a rasgar a carruagem onde a esposa e a filha do mercador se agarram uma à outra de medo. Alan imediatamente avança e joga uma bola de ferro no olho do monstro, com sua precisão de aimbot. Ele consegue cegá-lo com o primeiro tiro. O monstro está distraído agora, e Alan começa a provocá-lo para afastá-lo das pessoas, para que ele possa lutar livremente. Os aventureiros e guardas no portão dizem a Alan para voltar para a segurança, mas ele os ignora e arremessa outra bola de ferro no monstro, que a bloqueia sem dificuldade. A atenção total do monstro está em Alan agora, e ele diz ao guarda que o levará em direção às montanhas do Dragão Branco. O guarda e o aventureiro dizem para ele olhar para trás, e Alan se vira bem a tempo de evitar um ataque furtivo do monstro gigante. Ele foge da cidade com o monstro o perseguindo. Mas ele não pode lutar ainda porque seu MP ainda está zerado. Ele mal desvia de um soco que estremece a terra do Murder Gauch, que não aproveita o fato de Alan estar no chão e, em vez disso, sorri maliciosamente para ele. Alan percebe que o monstro está brincando com ele e esperando que ele ataque. Ele se pergunta quando esse jogo virou um RPG de turno, mas isso o permite verificar que seu MP foi recarregado, e agora ele pode lutar com força total. Ele imediatamente deleta todas as cópias da invocação tipo grama e do dente de sabre, e em vez disso cria mais cópias da borboleta para aumentar sua agilidade e resistência. Usando esses buffs, Alan corre mais longe da cidade com o monstro o seguindo. E assim que ele tem certeza de que ninguém pode vê-lo, ele invoca um monte de borboletas para colocá-lo para dormir. No entanto, a habilidade especial delas não tem efeito no monstro gigante, então Alan decide aumentar a dose. Ele invoca mais 3 borboletas, mas o poder combinado delas também não consegue fazer o monstro gigante dormir. Em vez disso, ele as afasta com um golpe e solta um rugido ameaçador. Alan entra em pânico ao ver isso e começa a correr mais fundo na floresta, com um monstro mais desesperado para pegá-lo do que as mães solteiras gatas da minha área estão atrás de mim. Alan fica exausto depois de algumas horas, mas o monstro tem resistência infinita e continua a persegui-lo. Alan decide despistá-lo, sumindo numa mata fechada, e essa é a primeira coisa que funciona contra ele desde a primeira bola de ferro. Enquanto o monstro o procura, Alan recupera o fôlego e se pergunta por que seus debuffs não estão afetando o monstro de jeito nenhum. Ele tentou todas as suas invocações de insetos para enfraquecê-lo, mas todas falharam e agora ele não tem mais nada na manga. Ele também gastou um monte de pedras mágicas para compensar as invocações que perdeu. Mas pelo lado positivo, ele levou o monstro para bem longe da civilização. Alan tira sua capa do armazenamento dimensional e decide ir para casa em silêncio, mas de repente sente arrepios na espinha. Ele se vira e descobre que o monstro já o encontrou e foge em um frenesi. 3 dias depois, Alan retorna à cidade terrivelmente exausto. Ele desaba nos braços do guarda e abre os olhos na mansão do barão, com Cecily o observando nervosamente. Alan a cumprimenta assim que acorda e Cecily fica com os olhos marejados ao vê-lo bem. Ela começa a repreendê-lo, perguntando como ele ousa fazê-la se preocupar, sendo apenas um criado. Mas o mordomo pergunta o quanto ele se lembra do tempo em que esteve fora da cidade. Alan age angustiado ao dizer que o monstro o perseguiu por 3 dias antes que ele encontrasse o caminho de volta para a cidade, e o mordomo o leva a Granvelle para relatar os detalhes. Alan diz ao barão que não conseguiu derrotar o Gauch assassino, e que gastou toda a sua força para afastá-lo da cidade. O barão Granvelle fica impressionado por ele ter conseguido fazer isso, e até Zenelf comenta que Alan assumiu o dever da Ordem dos Cavaleiros e protegeu a cidade enquanto eles estavam fora. Granvelle diz a Alan que ele merece uma recompensa por seu ato de bravura e lhe dá 10 moedas de ouro de sua parte, e mais 10 moedas de ouro do mercador cuja família ele salvou.
Alan fica super feliz com isso, e se pergunta que tipo de equipamento deveria comprar. Ele decide comprar uma espada de mitril no valor de 25 moedas de ouro que corta facilmente os membros de uma formiga blindada. No entanto, ela ainda não é afiada o suficiente para penetrar sua armadura, mas Alan consegue cortar facilmente as juntas e extrair pedras mágicas do monstro. Ele decide aproveitar o dia para experimentar suas habilidades e invoca 3 falcões. Ele envia um para longe e transforma o segundo em uma carta, e então tira 3 itens de seu armazenamento. Ele coloca uma fruta em uma sacola e pede ao falcão à sua frente para dizer o que está dentro da sacola. O pássaro esperto pega a fruta, o que não é surpresa, mas quando Alan invoca o falcão que ele transformou em carta, ele também pega a fruta. Alan então invoca o falcão que ele enviou para longe, mas este não consegue adivinhar que o item dentro da sacola é uma fruta. Alan acha os resultados interessantes, então ele cria e invoca outro falcão, que compartilha o conhecimento de seus irmãos e aponta que há uma fruta dentro da sacola. Em seguida, Alan cria um pombo para ver se ele consegue fazer a mesma coisa, mas este não consegue responder a sua pergunta. Isso faz perceber que criaturas criadas podem compartilhar informações entre si, mas, uma vez invocadas, elas não conseguem fazer isso. Alan conclui que isso significa que as criaturas invocadas podem passar seu conhecimento para outras, mesmo que morram, dando ao invocador uma vantagem em uma batalha prolongada. No ano seguinte, Mihai retorna da academia, e como Alan pediu, eles treinam novamente. Alan descobre que, mesmo depois de derrotar mais de 2.000 monstros de Rank C e atingir o nível 28, ele ainda não consegue acompanhar Mihai, que desvia de todos os seus ataques e o desarma. Enquanto Alan age com humildade ao aceitar sua derrota, ele sente muita inveja de Mihai e quer fazer um chilique quando Cecily lhe diz que ele se saiu melhor no ano passado. Depois disso, a família inteira almoça, e Mihai fica chocado ao saber que Alan lutou contra um Gauch assassino. Alan diz que não lutou muito e Cecily acrescenta que ele correu como um rato por 3 dias e depois dormiu por 2 dias inteiros quando voltou para casa. Mihai ainda está impressionado por ele ter conseguido sobreviver sendo perseguido por um monstro tão poderoso. E quando seu irmão lhe pergunta se ele poderia ter derrotado o monstro, ele recusa, dizendo que um monstro de rank B é demais para ele. Granvelle lhe diz para continuar trabalhando duro até que ele possa derrotar monstros de rank B, quando de repente vem correndo para lhe dar notícias realmente importantes. Ele relata que alguém da guilda de aventureiros viu o dragão branco migrando do lado deles para o lado do Visconde Carnal, e Granvelle está prestes a explodir de felicidade. Ele diz que esperou demais por isso, porque agora eles terão a chance de minerar Mithril depois de um século. Ele está animado pensando em como isso impulsionará a economia de seu território, e imediatamente comanda Xenoff para liderar uma equipe para inspecionar as montanhas e colocar as minas em operação novamente. Xenoff concorda e Mihai pergunta ansiosamente se pode ajudá-los a derrotar os monstros no caminho para as minas, já que tem algum tempo livre. Xenoff rejeita imediatamente sua oferta de ajuda, porque se o dragão branco retornar para o lado deles por algum motivo, pode ser desastroso. Além disso, eles precisam fazer muitos levantamentos antes de fazer as minas funcionarem novamente, e isso pode levar meses. Mihai concorda que não terá a emoção de caçar em casa, mas ao mesmo tempo, Alan está preocupado porque se os cavaleiros começarem a limpar todos os monstros da área, ele não terá nenhuma chance de farmar XP. Logo depois disso, a habilidade de invocação de Alan atinge o nível 5, o que significa que ele pode criar criaturas mais fortes. Ele também ganha uma nova habilidade chamada Compartilhar e fica curioso para ver como funciona. Alan invoca um falcão e usa a habilidade nele. De repente, ele consegue se ver do ponto de vista do falcão, e percebe que essa habilidade pode ajudá-lo a compartilhar os sentidos de suas invocações. Ele ordena ao falcão para voar alto para testar completamente a habilidade, e fica chocado ao ver a imagem de drone da floresta. Ele descobre que pode se comunicar com o falcão usando a habilidade Compartilhar e fazê-lo seguir instruções mesmo de longe. Além disso, ele pode compartilhar os sentidos mesmo quando o falcão usa sua habilidade especial para dar zoom. Alan decide experimentar mais e invoca mais cópias do falcão para ver quantas vezes ele pode compartilhar seus sentidos com invocações ao mesmo tempo. Ele descobre que não tem problemas em compartilhar os sentidos de 4 falcões ao mesmo tempo, e então invoca um dente de sabre para testar ainda mais os limites de sua habilidade. Ele descobre que pode compartilhar os sentidos de diferentes tipos de invocação, mas quando invoca outro dente de sabre e tenta fazer o mesmo, sente como se sua cabeça estivesse rachando. Alan descobre que 5 é o limite quando se trata de compartilhar seus sentidos. Ele se pergunta se esse número é fixo ou se ele pode mudá-lo e começa a escanear suas estatísticas para obter alguma percepção. Ele descobre que sua estatística de inteligência está atualmente em 1111, que é a hora exata em que mando mensagem para minha paquera. Ele pensa que talvez possa compartilhar os sentidos de uma invocação a cada 200 pontos de inteligência e decide testar sua teoria criando algumas cópias de criaturas pássaro de rank D. Isso coloca sua inteligência acima de 1200 pontos e, como Alan previu, ele agora pode fazer uma transmissão ao vivo do POV de 6 invocações ao mesmo tempo. Alan fica impressionado com o quão inteligente ele é e decide ver o novo tipo de criaturas que ele pode invocar agora. Ele invoca todos os básicos e descobre que todos eles têm uma quantidade decente de inteligência, exceto o Sr. Batata.
Alan de repente percebe que, já que ele pode comandar suas invocações à distância usando a habilidade compartilhar, ele pode caçar sem estar realmente presente na floresta. Ele imediatamente testa sua teoria localizando um grupo de formigas blindadas e enviando a aranha de rank D para prendê-las. Depois disso, ele ordena ao urso para atacá-las e ele é forte o suficiente para esmagar as escamas duras das formigas blindadas e acabar com elas. A criatura escudo de bronze bloqueia facilmente os ataques das formigas gigantes, enquanto o peixe de rank D, que lembra Alan do Magikarp, tem uma habilidade especial que o buffa e a todas as suas invocações ao mesmo tempo, aumentando sua taxa de esquiva. Alan fica impressionado que suas invocações podem dar conta rapidamente de monstros de rank C sem que ele precise estar perto deles, e então ele se volta para sua invocação tipo grama, esperando que ela tenha uma habilidade de restauração de mana como seus ancestrais. Ele diz ao Homem Batata para usar sua habilidade Colheita Mágica, e a batata imediatamente se enterra no solo para brotar uma planta que dá um pequeno fruto parecido com abóbora. Assim que Alan pega o fruto, seu MP é restaurado para 1000 pontos, e ele fica super feliz por finalmente ter um item de recuperação de mana. Em seguida, ele volta sua atenção para a coruja de rank D e descobre que ela tem uma habilidade especial chamada Visão Noturna, que a permite ver claramente no escuro. Alan percebe que agora ele tem um arsenal completo para caçar em tempo integral, mesmo quando está na cidade. Ele pode usar o falcão para encontrar monstros durante o dia e a coruja durante a noite, e então o urso e a aranha podem derrubá-los com seu trabalho em equipe. Alan invoca o número máximo de invocações de rank D para impulsionar ainda mais sua estatística de inteligência, permitindo-lhe compartilhar seus sentidos com 8 criaturas ao mesmo tempo. Ele os ordena para encontrar monstros e caçá-los, enquanto evitam aventureiros humanos a todo custo, e não revidam mesmo se forem atacados. Com isso, os monstros saem para caçar, e Alan percebe que agora ele tem muito tempo livre em suas mãos. Ele de repente percebe que pode usar a habilidade compartilhar de outra forma, e imediatamente envia um pombo para ver o que sua família e amigos estão fazendo. Ele encontra a Krina treinando com Dagora e Mesh, Rodin trabalhando nos campos enquanto Cia está amarrando o cabelo de sua irmã Mila em um rabo de cavalo. Ele até deixa uma moeda de ouro na janela para apoiar sua família à distância, e se sente feliz que eles estão bem mesmo sem ele por perto. 6 meses depois, o Barão Granvelle convida Chenoff para o café da manhã, e pergunta sobre o status das minas. Chenoff responde que nos 100 anos em que não puderam acessar as minas, a condição delas piorou muito. As 4 minas se tornaram um ninho de monstros, e ao mesmo tempo, as instalações de refino de Mithril próximas se tornaram território de goblins e orcs. Granvelle quer que as minas estejam funcionando o mais rápido possível, e pergunta a Chenoff quanto tempo levará para eles prepararem a primeira mina. O Capitão da Noite responde que levará pelo menos 3 anos e Granvelle não consegue acreditar no que ouve. Ele pergunta a Chenoff se eles não podem apressar o processo, e Alan se pergunta por que diabos o Barão está tão impaciente, já que ele pode sempre desenvolver sua nação com as minas de Mithril agora. Nesse momento, Granvelle pergunta a Chenoff como o Visconde Carnal está se saindo hoje em dia. Chenoff responde que, apesar do dragão branco estar de frente para seu território, Carnal tentou seguir em frente e minerar o Mithril de qualquer maneira. Isso resultou no dragão branco ficando bravo e transformando todos os seus mineradores em cinzas com um único sopro. Granvelle tem certeza de que Carnal não ficará quieto depois de perder a principal fonte de sua riqueza, e aconselha Chenoff a ter cuidado com suas ações. Enquanto isso, Alan está fazendo suas tarefas enquanto pensa que finalmente é hora dos cavaleiros saírem e limparem todos os monstros da região. Felizmente, isso não o incomoda agora porque ele já tem um meio de farmar XP passivamente. Seu Grimório aparece na frente dele e lhe diz que suas invocações derrotaram um orc, e ele ganhou 15.000 XP com isso. Ele tem feito isso consistentemente nos últimos 6 meses, e pensa que não importa muito se os cavaleiros eliminarem todos os monstros da montanha agora. Alan sorri maliciosamente enquanto pensa em seu plano de se tornar um aventureiro assim que completar 12 anos. Ainda faltam 2 anos para isso, e ele decide retribuir à família Granville o máximo que puder, caçando monstros para eles. Ele logo se dirige à Vila dos Goblins nas montanhas, e assim que os Goblins o avistam, eles entram em pânico. O exército inteiro de Goblins avança contra Alan porque eles sabem o quão perigoso ele é, mas ele simplesmente invoca seus ursos para devorá-los. Normalmente, ele teria preferido deixar o ponto de spawn dos Goblins intacto porque isso tornaria muito fácil para ele farmar XP. Mas a situação aqui é diferente, já que Goblins se alimentam de humanos, e ele não pode deixar isso acontecer. Alan fica de olho no campo de batalha de todos os ângulos usando seus falcões, e assim que os arqueiros Goblins tentam atacá-lo, ele comanda suas aranhas para prendê-los. As aranhas prendem os Goblins e começam a atacá-los de forma peculiar, e Alan leva seus ursos para a vila principal. Os Goblins tentam fugir, mas os ursos bloquearam isso também, não deixando lugar para onde ir. Os ursos continuam a demolir os Goblins, mas então o Rei Goblin se apresenta para defender seu povo. No entanto, ele também não é uma ameaça para os ursos porque eles já derrotaram monstros mais fortes que ele. Eles matam o Rei Goblin também. Enquanto a vila é reduzida a cinzas, Alan pensa que foi muito fácil. Ele só ganha cerca de 48.000 de experiência pela caçada, mas planeja destruir todos os assentamentos Goblins na área um por um antes de passar para a vila Orc, que é governada pelo poderoso Rei Orc.
Logo depois disso, Mihai volta para casa e Cecily vai ao aeroporto para recebê-lo. Ela está muito animada por ele ter se formado e agora vai morar com sua família, mas Mihai parece estranhamente deprimido. Ele comenta que Cecily já completou 10 anos e então pergunta a Alan se ele está pronto para mais uma rodada de treino. Eles chegam à mansão e tanto Mihai quanto Alan se preparam para lutar. Thomas e Cecily percebem que Mihai tem agido estranho dessa vez, mas Alan ainda não percebeu isso porque está muito animado para lutar. Ele completou 10 anos, o que removeu os limitadores de sua conta, e agora ele pode usar o benefício total de suas estatísticas. Ele já preencheu seu armazenamento de cartas completamente com invocações que aumentam sua força e agilidade, e ele pensa que está pronto para enfrentar um gênio. Assim que a batalha começa, Alan avança contra Mihai em velocidade máxima. Mihai é pego de surpresa com isso, mas ainda é perfeitamente capaz de bloquear o ataque inicial de Alan. Alan tenta o seu melhor para sobrecarregá-lo com seus golpes implacáveis, mas Mihai permanece inabalável por seus ataques. Logo, Alan começa a ficar exausto e percebe que sua habilidade de mestre da espada ainda é muito baixa para enfrentar alguém como Mihai, que decide ir para a ofensiva agora. Ele ataca Alan com golpes pesados que são difíceis de desviar e no final consegue desarmá-lo. Xenoff declara o duelo encerrado com isso, e Alan percebe que mesmo depois de todo esse progresso, ele não conseguiu se igualar a um talento natural. Mihai o elogia, dizendo que ele se tornou ainda mais forte agora. E Alan estende a mão para um aperto de mão, mas ele simplesmente o ignora e vai até seu pai. Cecily vem esfregar a derrota na cara de Alan e lhe diz que ele ainda não é páreo para o irmão dela. Ela então sugere a Alan que tenha aulas com Mihai agora que ele está de volta em casa, e Alan percebe que essa pirralha estúpida ocasionalmente diz algumas coisas boas também. No entanto, seus planos são arruinados instantaneamente quando Mihai vem falar com ele sobre o dever do nobre, o que significa que ele não voltará para casa tão cedo. Tanto Thomas quanto Cecily ficam chocados ao ouvir isso, e perguntam a Mihai que tipo de dever o força a ficar longe de casa. Mihai responde que não pode lhes dizer isso, mas tem que partir amanhã. Cecily olha para os pais para que eles possam impedi-lo de partir, mas eles também abaixam a cabeça em desamparo. Cecily diz que estava tão animada para tê-lo de volta em casa, e Mihai lhe diz para não se preocupar porque ele voltará em 3 anos. Isso leva a pobre garota às lágrimas porque ela estava ansiosa para passar um tempo com ele. Ao ver isso, Alan de repente recorda a conversa entre Granvelle e Karnal, que continuaram zombando dele sobre 2 de seus filhos destinados a cumprir o dever do nobre. Na manhã seguinte, Mihai se despede da família enquanto parte para o dever do nobre, mas antes de entrar na carruagem, ele puxa Alan para um abraço, deixando-o chocado. No entanto, era apenas para pedir-lhe para cuidar de Cecily enquanto ele estiver fora. E Alan não entende porque ele tem que ser tão dramático sobre isso. No entanto, ele sente Mihai tremendo levemente e continua pensando nisso enquanto ele parte. Alguns meses depois, Alan atinge o nível 35 e finalmente se sente confiante o suficiente para aceitar um grande desafio. Ele já derrotou todos os assentamentos goblins na região, e agora ele está observando a Vila Orc que ele planeja destruir em seguida. Ele lidera seu exército de invocações para lutar contra os orcs, e eles têm grande sucesso em lutas 1 contra 1 por causa dos buffs dos Magikarps, que aumentam a taxa de esquiva. As invocações de escudo também ajudam bloqueando as flechas dos arqueiros orcs, mas Alan espera que eles não estejam sofrendo muito dano. Ele pensa que é um grande problema não poder ver o HP atual de suas invocações, porque elas desaparecem depois de sofrer uma certa quantidade de dano. Ele então invoca 2 aranhas para prender os arqueiros orcs e usa essa chance para avançar mais para dentro da vila. Mas os orcs estão prontos para eles. Um exército de 100 orcs avança contra eles, mas tudo o que Alan vê é um monte de XP para farmar. Ele faz suas invocações lutarem contra os orcs conforme sua estratégia usual, quando de repente, ele percebe algo voando em sua direção. Ele puxa o escudo para a frente dele bem a tempo de bloquear uma enorme bola de fogo roxa. Alan percebe que foi um ataque mágico e se pergunta de onde veio. De repente, ele nota 3 orcs encapuzados carregando cajados e se preparando para outra onda de bolas de fogo. Alan diz a si mesmo para se concentrar e puxa os escudos para mais perto para bloquear o ataque. No entanto, os outros 2 ataques atingem suas invocações que estão fora do alcance dos escudos. Alan decide se juntar à batalha ele mesmo, e tira sua bola de aço e a arremessa em um deles. Ele consegue transformar a cabeça do orc mago em um donut, mas ao tirar suas outras 2 bolas de aço, ele descobre que os orcs se esconderam atrás de uma rocha, mas ainda o estão atacando daquela posição. Enquanto isso, um dos magos orcs vai até o rei orc para lhe contar sobre a situação, e momentos depois, outro lote de 100 orcs avança direto para Alan. Ele percebe que não pode mais jogar defensivamente, então decide ir com tudo com suas invocações. Ele calcula que tem pedras mágicas suficientes para criar 20.000 ursos se necessário, e tem 100 frutas de restauração de mana para ajudar nisso. Ele envia seu exército de ursos para colidir contra os orcs, e eles estão se divertindo muito até que o rei orc, que é mais feio que as 20 ex do meu ex juntas, se apresenta. Com um golpe de seu enorme machado, o rei orc apaga 2 das invocações de Alan. Alan decide invocar mais ursos para lutar contra ele,
Mas eles não conseguem nem alcançar o chefe, que continua a derrubá-los sem esforço. No meio de invocar constantemente as criaturas, Alan também tem que lidar com os ataques dos magos orcs, e seus escudos também desaparecem depois de levar muitos golpes. Aproveitando essa chance, os magos orcs disparam outra bola de fogo contra ele, e ele é forçado a usar os ursos como escudo de carne. Eles o protegem da bola de fogo, mas a explosão o joga contra uma parede. Alan se cura com outro item e decide que não consegue chegar perto o suficiente do Rei Orc enquanto luta contra um exército e os magos. Ele decide jogar a toalha quando do nada a ajuda chega de um jeito que ninguém esperava. Genov surge na cena perguntando a Alan se ele estava em apuros. Alan entra em pânico total ao vê-lo. Afinal, os cavaleiros só chegariam dali a uns dias, mas Genov, que não é bobo nem nada, lê a mente dele e diz que viu fumaça e veio dar uma olhada. Genov pede pra Alan explicar a confusão, e ele, meio sem graça, responde que só estava dando uma mãozinha aos cavaleiros, enfrentando uns orcs. Aí, do nada, ele se toca que Genov viu suas criaturas invocadas, mas mesmo assim, as manda de volta rapidinho. Genov nem sequer pisca para as criaturas e vai direto para cima do Rei Orc, enquanto manda seu vice-capitão Lael resolver o resto da bagunça. Alan suspira, pensando que bem que queria ter farmado mais XP, mas que, no fim das contas, já era um baita espetáculo ver o capitão dos cavaleiros em ação. De repente, o Rei Orc ataca Genov com tudo que tem, mas o capitão dos cavaleiros, numa boa, bloqueia o golpe e ainda o empurra para longe. Alan fica de queixo caído com a cena, e Lael aproveita para contar que o capitão é tão casca-grossa que o povo o chama de demônio da guerra. Enquanto Genov defende os ataques do Rei Orc sem fazer muito esforço, Lael também resolve entrar na dança. Ele logo avista os magos orcs e parte para cima deles, mas um exército de orcs soldados se coloca bem no seu caminho. Ele simplesmente salta bem no meio da galera e libera sua aura, que o deixa ainda mais poderoso. Os orcs avançam com tudo pra cima dele, mas ele crava sua lança neles, abrindo buracos em seus corpos e ainda derrubando um mago orc lá longe. O outro orc lança uma bola de fogo nele, mas Lael a corta ao meio e deixa os orcs que estavam atrás dele virarem churrasquinho. Ele então começa a fatiar os orcs ao seu redor e Alan fica pensando, se ele é tão forte assim, como é que levou um pau da Krina uns anos atrás? Enquanto isso, Genov dá um salto gigantesco e fatia o Rei Orc ao meio sem usar habilidade alguma, deixando Alan de boca aberta. Mais tarde, ele vai para o acampamento noturno e se delicia com uma carne com osso no jantar, mas já pensando na bronca que o mordomo vai dar por ele ter chegado tarde. Genov pergunta se foi ele quem deu cabo das aldeias de goblins também, e Alan, meio sem jeito, confirma. Genov comenta que sempre teve um pé atrás com essa história, afinal, assim que Alan virou o caçador da família Granvelle, os corpos de monstros, já sem suas pedras mágicas, começaram a se empilhar do lado de fora da cidade. Que nem lixo. Genov afirma que sabia que Alan era o único com cacife para isso, afinal ele caçou um cervo branco sozinho, e ainda por cima treinou de igual para igual com Mihai. Ele também tem certeza do talento de Alan, depois de ver suas invocações, e garante que até o próprio barão já está por dentro da história. Porque essa foi a principal razão para ele ter dado o emprego de caçador. Alan quase engasga com a carne ao ouvir isso, mas logo se toca que Genov está coberto de razão. Depois ele se oferece para dar a Genov um serviço completo de esfregação de costas e o que mais ele quiser, só para manter seu segredinho. Mas o Capitão da Noite só quer que ele compartilhe as informações sobre a limpeza dos monstros em troca. Alan concorda na hora, percebendo que até então estava se metendo em umas paradas que não eram bem da sua conta, pegando o trabalho da patrulha noturna. Aproveitando o gancho, ele fica de cara que Genov ainda esteja vivo, com uma cicatriz horrível nas costas, que com certeza veio de um ferimento que mataria uma pessoa comum umas 3 vezes seguidas. Algumas semanas depois, Alan ataca outra aldeia orc, e dessa vez ele consegue dar um jeito no Rei Orc sem precisar de ajuda nenhuma. Ele fica contente por ter sacado a estratégia depois de uma falha. Primeiro mirou nos magos orcs, depois deu cabo de todos os orcs comuns e, por fim, do Rei Orc. Alguns meses mais tarde, mensageiros reais chegam da capital com notícias que não eram nada boas. Eles entregam o diário de Mihai a Granval, informando que ele perdeu a vida em serviço e foi devidamente sepultado. O barão e sua família ficam arrasados ao ouvir a notícia, e ele questiona os mensageiros. Como puderam enviar Mihai para a linha de frente se ele tinha acabado de se formar? Os mensageiros, no entanto, simplesmente ignoram a pergunta e partem para seu próximo destino, deixando a família de Mihai completamente desolada. Cecily pergunta ao pai o que de fato aconteceu, mas ele, visivelmente abalado, ordena que todos saiam do quarto, inclusive Thomas. Alan permanece do lado de fora do quarto, onde todas as criadas choram copiosamente pela morte de Mihai. Ele ouve Cecily aos berros com o pai, questionando se eles já sabiam que Mihai iria morrer. O pai responde que é o dever de um nobre, e ele precisava cumpri-lo, mas Cecily não se convence nem um pouco e sai correndo do quarto em prantos. Alan observa tudo isso, ficando ainda mais intrigado com o peso que os nobres precisam carregar. Na manhã seguinte, Cecily simplesmente some, e todos os criados começam a procurá-la desesperadamente. Alan nota que ela fugiu pela janela e decide ir atrás dela, torcendo para que ela não esteja prestes a fazer nenhuma besteira. Mas é aqui que esse vídeo chega ao fim, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.